Fala galera, mais um Gente Como a Gente começando e hoje eu tô com duas pessoas ilustres aqui, aceitaram o meu convite de participar. Obrigado Edson, obrigado Douglas, Obrigado, Douglas Lucas. Garcia, deputado estadual hoje, concorrendo aí para deputado federal, né Douglas? É, E o exatamente. Edson hoje concorrendo para deputado estadual, né? Isso mesmo, Lucas. Estamos aí na luta. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Vocês estão em campanha hoje em Campinas, né? Hoje estamos sim passando aqui por Campinas, né? Temos rodado o estado inteiro, né? E hoje prestigiar aqui Campinas, que foi uma cidade muito importante, inclusive em 2018 para o Douglas nas eleições, foi determinante aí para que ele conquistasse o posto que tem hoje aí de deputado estadual. Exatamente. Campinas foi a segunda cidade que mais me deu voto, né? Com exceção Sério? da minha cidade natal, que é São Paulo, Campinas foi a segunda cidade onde mais tive voto. Sim, Caraca, meu, não sabia Pois é, dessa o daí não. pois é, povo, mais de 2.700. exato, o povo campineiro me ajudou a chegar lá na Assembleia Legislativa, eu só tenho a agradecer. Porra, que bacana. Pois é. E vamos contar um pouquinho da trajetória aí do Douglas e também do Edson aí, um Sim. pouquinho do Douglas, como que ele encontra o Edson depois aí, como é que começa É. o movimento conservador, né? E depois como que era Antes, antes? direito a São Paulo, né? Direita São Paulo, depois o movimento conservador, pra gente conhecer um pouquinho mais do Douglas e do Edson Sim, enquanto pessoas, porque antes sim, de estarem na política, né? Antes de estarem políticos, vocês são pessoas. sim, com Sim, Eu certeza. sim. tô, pô, tem uma vida, tem trabalho. Aham. E a gente tava conversando aqui nos bastidores aí, o Douglas tava contando aqui que ele fazia antes de ser, É. De ser de ser deputado. deputado, né? Conta pra gente aí, Douglas, como é, Claro, cara, da onde que você é, sim. como é que você começou nessa... Sim, beleza. Bom, para quem não me conhece, está assistindo agora, meu nome é Douglas Garcia. Em 2018 eu fui eleito deputado estadual aos 24 anos. Atualmente sou o deputado mais jovem dessa legislatura. E a minha trajetória política começou com as manifestações que aconteceram aqui no Brasil do Passe Livre, onde todo mundo estava indo para a rua para poder 2013 protestar. isso? Isso foi por volta de 2013, isso. 2013 que isso aconteceu. Julho de 2013, para Você ser era bem mais meninão específico. também. É, exato. Nossa, não lembro nem que idade eu tinha naquela época. 2013? Por 13, aí, já 9 anos 2013. Sei atrás, lá. né? 9 anos atrás, eu estava na casa dos 18, né? 20, É, 20. 20 anos por Isso. aí. E aí eu comecei a ir pra rua também porque eu vi todo mundo se mexendo pra aí, eu já não gostava do PT desde aquela época, né? Toda vez que eu via o símbolozinho do PT já me dava uma ânsia de vômito, então a gente foi para as manifestações para protestar contra o governo Dilma, que estava no poder, né? E aí começou a ter uma bagunça de forma generalizada, o pessoal com a bandeira do Brasil, outros com a bandeira de partidos políticos, né? E tava tendo até mesmo uma confusão dentro das próprias manifestações. E eu já me identificava, obviamente, com a bandeira verde e amarela. Eu queria estar lá perto do pessoal, cantando o hino do Brasil, gritando fora PT, abaixa a classe política, tá entendendo? Porque eu, assim como os brasileiros, a gente não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Daí veio 2014, Dilma Rousseff foi reeleita, eu não aceitei aquele resultado de jeito Acho nenhum. que Então a grande, gente. uma grande parceria. Porque, cara, mas também era, porra, era o fogo à frigideira, né, velho? Pois é. Exato. Era o Nossa fogo à Senhora. frigideira ali, meu. Eu nunca vou perdoar o sistema por ter me feito escolher entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Assim, é uma coisa que eu jamais vou esquecer, ter passado por isso, né? Entre o PSDB e o PT, ou seja, farinha do mesmo saco. Então eu fui para as ruas para pedir o impeachment da Dilma Rousseff, né? Desde 2014, a gente já estava fazendo essas manifestações, a gente já estava fazendo com que a vontade do povo seja expressa nas ruas, porque eu naquela época era absolutamente despolitizado mesmo, eu não tinha conhecimento Mas é, nenhum. mas é, mas é esse o O ponto que meu eu ia perguntar pra você agora. Você ah, falou que você não era politizado. não era, não no nível que eu sou hoje. Da onde que vem isso, essa vontade? Porque assim, você é menino de periferia, Sim, tá? A gente sabe que a educação é ruim na sim, periferia, você estudou sim. escola pública. Eu estudei escola pública a vida inteira, tanto do município como do estado. E aí, você Sim, aí você vê, mas assim, e não tem esse ideal ensinado nas escolas É. de, cara, da onde que vem isso daí? existe um sentimento comum em todo brasileiro que é a revolta com a classe política, e isso eu sempre tive. Eu nunca estive satisfeito com a situação do país por causa dos escândalos de corrupção, e eu sempre acreditava que a mudança tinha que vir pela gente, tá entendendo? Do povão que estava lá embaixo mesmo, de querer participar do processo político do seu país, entendeu? Então, quando eu ia para a escola, por exemplo, eu sempre escutava os professores dizendo que a classe trabalhadora tinha que se unir, aquela
aquela coisa toda. Professores que, apesar de serem doutrinadores, eles estavam incentivando a juventude a ter uma participação maior na política. Só que eles nunca imaginaram que a minha participação na política seria exatamente Nesse o nível oposto aí. daquilo que eles estavam pregando, tá entendendo? E os meus pais, eles sempre tiveram uma raiz muito conservadora, porque eles são evangélicos, são da Assembleia de Deus, e eles me passaram muitos valores que eu acabei absorvendo no decorrer da minha vida, no meu crescimento, e isso também se fez parte do mundo político, porque à medida que os professores incentivavam que eu devia ir para a rua para poder protestar contra o sistema, contra isso, contra aquilo outro, eu também deveria defender certas minorias, né? Eles colocavam o direito ao aborto, a ideologia de gênero, e eu sempre me coloquei contra isso por causa da educação que foi trazida pelos meus pais enquanto evangélicos, e a partir daí que começou a minha briga política, entendeu? Eu nunca aceitei que tivessem uma imposição sobre a minha forma de pensar, sobre a minha maneira de agir. Eu sempre odiei isso. Quando alguém chegava e falava, olha, você tem que se comportar assim e ir pelo lado esquerdo. Não, eu fazia questão de fazer o oposto. Por quê? Porque eu queria entender o que estava acontecendo. Eu nunca gostei de ser um pau mandado. A pessoa podia ter o maior conhecimento do mundo. Eu sempre ia questionar as decisões dela, tá entendendo? E aí eu comecei a fazer o oposto do que meus professores militantes faziam, do que meus professores militantes incentivavam, e eles tiveram a má sorte de eu ser uma pessoa que conseguia influenciar os demais colegas meus na sala de aula. Pra você ter ideia, eu ganhei a disputa da chapa do Grêmio Estudantil, né? Quando eu ainda estava no ensino fundamental, tá entendendo? Da oitava série. Eu fiz cerca de 80% da escola votar em mim, tá entendendo? Só conversando no tete a tete. Então, desde aquela época, eu já conseguia me comunicar com o meu público. E eu fiz aquilo sem precisar usar de militância, ativismo, etc. Eu conseguia me comunicar muito bem com a galerinha. E os professores tentaram instrumentalizar digamos assim, essa forma que eu tinha de conseguir me comunicar para os seus próprios benefícios, como, por exemplo, eles queriam que eu defendesse as pautas da POSP, defendesse as pautas de sindicatos de professores, e eu não queria. Eu estava, enquanto presidente, vice-presidente, no caso, do Grêmio Estudantil, trabalhando para a escola. A gente estava preocupado sobre a Com os questão alunos. da merenda, tá entendendo? Para a merenda chegar com qualidade, da estrutura da escola. Houve uma música na hora do recreio, que nem era intervalo na época, era recreio, tá entendendo? Era isso que a gente estava preocupado, era coisa simples que os estudantes estavam se reunindo para poder ter uma qualidade melhor na sua educação, tá entendendo? No seu convívio cotidiano. E os professores estavam me, não, a gente precisa entrar no ônibus para ir lá na secretaria de não sei o quê, para conversar sobre os direitos dos trabalhadores. Não, isso não tem nada a ver com a pauta do estudantil. A pauta de vocês é a pauta de vocês, a nossa pauta é a nossa pauta. E começou a briga a partir daí, tá Aí o entendendo? menino reprovou 3 vezes a oitava série. E aí eu fui crescendo sempre com essa característica de infelizmente, torcer pro time que tá perdendo, tá entendendo? Porque eu gostava de me contrapor, eu gostava de ser aquele que tava indo do lado oposto, porque eu nunca gostei de ser pau mandado, entendeu? E eu sofri muito no ensino médio, na faculdade. E quando chegaram a época das manifestações de 2014, a gente estava no auge, eu já estava no meu curso de Direito, então eu sofria basicamente quase todo dia, né? Eu entrava na sala para poder estudar, a professora estava querendo explicar a República de Platão com Marilena Chauí. Falei, olha, professora, não dá certo, não tem como, a gente não vai conseguir chegar num consenso. Se você quiser que eu responda essa pergunta aqui, eu vou colocar de acordo com o pensamento de fulano de tal, porque isso daqui eu não concordo nem em gênero, nem em número, nem em grau. Aí tudo bem, aí a gente começava a brigar dentro da sala de aula por questões filosóficas, tá entendendo? Questões político-filosóficas, porque eu já estava começando a me aprofundar mais sobre o assunto à medida que tinham aquelas manifestações. E uma pessoa que me guiou politicamente nesse caminho todo foi o professor Olavo de Carvalho. Eu tenho, assim, uma imensa admiração pelo Olavo de Carvalho, porque Vocês estão se na não terra fosse... dele, hein? Foi, exato, É, Campinas. mano. Se não fosse o Olavo de Carvalho, eu estaria perdido. Ele sempre incentivou as pessoas a serem autodidatas, a buscarem o conhecimento, a buscarem a verdade. Foi justamente isso que eu fiz. Me trouxe muitos prejuízos. Chegou ao ponto de eu ter que trancar o curso da faculdade, porque eu estava saindo da faculdade democraticamente. Tinha ali cerca de uns 15 militantes me esperando, né, para me agredir, né? Então, era mais ou menos nesse nível que me fez tender a este lado político, tá entendendo? A um posicionamento mais conservador, mais à direita. Porque eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. As pessoas, elas realmente estavam cegas, elas não viam que a democracia não era aquilo, estava tentando reprimir, oprimir, tirar o direito da liberdade das pessoas poderem pensar. Eu não concordava com aquilo, tá entendendo? Essas pautas trazidas por eles são realmente pessoas que não têm o menor senso de Querendo colocar o liberdade. cabresto.
Isso, exato. Então eu tendi mais à direita. Mas eu acho que eu vou passar para o Edson falar um pouquinho sobre o porquê que ele guinou também, né, à direita, ou se sempre foi assim, porque eu falo pra caramba e eu E deixar um você, pouquinho mais e dinâmico. você, Edson, como é que você se engaja nessa pauta aí Certo. de direita, de movimento conservador? Como é que foi isso na sua vida? Porque assim, todo mundo. Eu, cara, pô, eu votei no Nine, É, lá em 2002. Eu Jura? já votei no Ixi. Nine já. sim, sim. Porque, Douglas, eu fui criado na escola pública também. Aham. E eu fui ensinado Sim. a ser funcionário, que o patrão é ruim, a fazer greve, todas essas coisas. Eu não tive uma liberdade de pensamento como você teve. Uhum. Então, assim, eu ainda por muito tempo acreditei nas pautas da Sim, esquerda. sim. Eu pergunto pra você tá com É, 45, né? 45, isso. 45, eu tô com 40. Você praticamente pegou essa mesma coisa que eu peguei. Não sei se você Sim. estudou escola pública também. Estudei escola pública, né? Eu peguei hoje, é o ensino fundamental 1, na verdade, né? Até a quarta série eu ainda peguei a parte ainda do regime militar ainda, né? Então na minha escola tinha que estar jurando a bandeira sempre, mas eu também venho de uma família conservadora, né? Pais evangélicos da Assembleia de Deus, então recebi esses valores conservadores. Porém, eu era apolítico mesmo, né? Porque reinava aquele ditado que política, futebol e religião não se discute. Então, política eu não discutia, pelo contrário, eu tinha até uma má impressão da política, porque para mim político era tudo ladrão. Era esse conceito que eu tinha, como muita gente tem ainda, né? E aí, tocando minha vida. Em 2013, na época daquela eclosão das manifestações que teve lá em São Paulo por conta do passe livre, eu era corretor de seguros, tinha uma corretora de seguros, né? Eu não acompanhava a política brasileira, nada, não tinha mínimo interesse de acompanhar. Porém, o que que acontece? Eu tinha corretora ali no centro de São Paulo e também eu tinha representação em duas lojas da Magazine Luiza que vendia consórcios da Magazine Luiza, porque eu tenho experiência na área de anos atrás, né? E eu coloquei algumas motocicletas em exposição nas lojas. Quando estourou aquela onda de manifestações, os black blocs começaram a destruir tudo que é loja, Sim. né? E né, em um determinado dia, a Polícia Militar até recomendou que os lojistas fechassem todas as lojas antes das 5 e fossem embora. Eu fui. O que que aconteceu? Chegando em casa, tava quebrando tudo lá, o centro, ao vivo, eu vi no Datena, né? Os caras quebrando Os suas caras motos. quebrando tudo e de repente eu vejo os caras levando geladeira, colchão, tudo, eletrodoméstico e os caras empurrando uma moto, cara, pro viaduto do Chá, em frente da Prefeitura de São Paulo. Falou, não é Eu possível. falei, não é possível que é a moto, cara. E tacaram fogo na moto ao vivo, cara. E 15 minutos depois, o gerente regional lá da empresa ligou para mim e falou: Edson, você viu o que aconteceu? Eu falei: acabei de ver ao vivo agora na televisão. Aquilo me deu um choque. Eu falei: meu, que coisa é essa, meu? Que absurdo é esse que tá acontecendo? Pô, a gente trabalha, se mata, precisa desgraçado ir lá pegar, botar fogo assim. Aí foi que me despertou ali. Mas eu acho que a virada de chavinha de muita gente Sim, foi foi ali, ali, né? foi ali, foi ali. A minha foi ali, porque assim, realmente eu era apático, não queria saber do que estava acontecendo. Eu queria fazer minha grana e ponto final. Ali, cara, aí eu comecei a ir atrás para poder saber. Aí eu comecei a frequentar as manifestações. Falei, eu tenho que saber o que tá rolando aí. E aí, nisso de começar a frequentar as manifestações, teve até um episódio na Paulista que foi uma galera com a camisa do PT lá, era PT, PSTU, e eles quase praticamente apanharam lá, porque o povo botou eles para correr de lá. Falei, pô, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Aí eu comecei a entrar nas redes sociais do PT, do PSOL, para poder O que esses caras estão pedindo aí? entender o que esses caras querem. E aí foi quando teve aquela situação que a Dilma chamou os líderes do Passe Livre para conversar com ela em Brasília, e os caras voltaram mansinho de lá, já tirando o corpo fora da manifestação, que a partir daqui a gente não vai tocar mais nada. Eu falei, Aí tem. aí tem, aí foi feito acordinho e tal. Aí, enfim, é aquela que nem um novelo de lã, você vai puxando, aí vai vindo mais coisas, né? Aí comecei atrás, comecei a me informar, entender o que era o JS que eu vi na manifestação, que é a União da Juventude Socialista. Enfim, aí, cara, eu fui me aprofundando, eu fui entendendo o que era esquerda, o que era direita. Eu, por princípios, eu já era conservador, só que eu não falava que era conservador, mas por criação mesmo. Aí eu fui entendendo o que era isso. Nesse mesmo meio tempo, aí veio as eleições de 2014, né? Que aí foi aquela fraude da Dilma, que todo mundo ficou doido com a situação, né? Não aceitamos também. E, inclusive, houve uma primeira manifestação lá no MASP, logo em seguida às eleições, eu estive presente, tinha umas 200 pessoas ali, foi o embrião das manifestações para o impeachment dela, né? Nesse meio tempo, aí eu conheci o Olavo de Carvalho,
por conta do padre Paulo Ricardo. Num vídeo do padre Paulo Ricardo que eu vi no YouTube sobre marxismo cultural. E aí eu assistindo esse vídeo, aí em um determinado momento, não lembro qual que foi o comentário, surgiu o Olavo de Carvalho. Aí eu comecei a acompanhar o Olavo de Carvalho. Falei, mano, esse cara é doidão. É legal, tá abrindo a minha mente. Enfim, começou. Aí passou as manifestações de 2015, toda aquela onda do impeachment. Chegou 2016, ali eu já tinha um entendimento que, beleza, vai tirar Dilma? Vai. Só que é a cabeça da hidra. Ela vai tirando ela, levanta outro, o sistema permanece. E tinha que ter um trabalho de formação de base ali, né? E porque eu tinha lido um artigo do Olavo, acho que é o artigo de 2002, se eu não me engano, que fala que era necessário a direita se mobilizar em forma de militância. Isso em 2002, o Olavo falando já no artigo. Tem esse artigo guardado até hoje em casa. Eu falei, é isso, pô. Se o PT tem a CUT, se tem força sindical, tem isso, tem tudo aquilo, por que a direita não pode se mobilizar nesse sentido, né? Aí, quando eu comecei a soltar essas ideias, até minha mulher na época se escandalizou. Falou, mas como militância? Porque atrela, né? A militância de Já esquerda. acho que vai sair pra rua quebrando tudo, atacando fogo nas coisas. Porque você vincula o nome. É só o que você via, era só o que você via. É o que você via. Ah, fazer militância, não. Fazer militância é coisa de esquerda. Usar vermelho é coisa do PT. Então, sabe, umas coisas assim. E aí, cara, eu falei, não... Pô, desculpa, eu não uso vermelho. Tá? Então. Não, por muito tempo eu não usei também, né? E aí, assim, cara, eu comecei a ter esse entendimento, aí chegou, até procurei os líderes desses movimentos aí da época do impeachment, ninguém manifestou interesse em trabalhar uma questão de formação de base. E aí eu criei, na época, uma página que chamava Direita Paulistana, na verdade, que era para poder atrair pessoas da capital para fazer encontros de estudo. E discutir. Começar a criar ali um embrião de uma militância de direita. E aí foi quando aconteceu a votação do impeachment. Antes de você entrar nesse Isso. assunto específico, Paulo, lembra aí dessa parte onde você parou. Porque aí a gente já vai entrar da razão do porquê nós estamos aqui, né? Sim. É. Mas antes de ser politizado tudo, etc., antes de chegar nesse ponto que o Edson tá falando, eu morava na favela do Buraco do Sapo, que é uma região que fica entre a zona sul da cidade de São Paulo e Diadema, né? Fica bem na divisa, no bairro chamado Cidade Ademar, Americanópolis, lá no extremo sul de São Paulo. E meus pais... minha mãe era diarista, meu pai é motorista, né? Então a gente não vim de uma família bastarda e nem de pessoas que possuem muito dinheiro ou pessoas que têm parentesco com políticos, né? E assim, o que costuma acontecer, né, dentro do mundo político. Nunca tive padrinhos na política, trabalhei a vida inteira no operacional. Então se alguém pergunta, Douglas, o que você fazia antes de ser político? Bom, meu último trabalho, meu último ofício, carteira assinada antes de ser político, era estoquista de loja de calçado, feminino, pra vocês verem. Então, vocês mulheres estão me assistindo, eu sei tudo sobre calçado feminino, pipitu, retrô, você posso mais sapatilha, sandália, eu sei tudo, a diferença de um pro outro. No centro? Eu trabalhava dentro do shopping, Dentro porque do as shopping. meninas, elas vendiam os sapatos, só que elas não tinham muita força para conseguir colocar tudo dentro da caixa e levar aquela empilha de calçado para cima, né, pro estoque. Quem fazia isso era eu. Tinha que separar tudinho, limpar lá o estoque, então eu trabalhava nesse nível do operacional. Já trabalhei como atendente de telemarketing ativo e receptivo. Você que tá assistindo aí, por favor, não xingue o cara que tá do outro lado do telemarketing. Se vocês quiserem xingar, vão lá e liga na empresa, faz de tudo para entrar em contato com os gerentes da empresa. Ou coloca o ativo não Mas perturbe o coitado do celular, do atendente do telemarketing não tem culpa daquilo, ele tá lá só para servir como ponta de lança mesmo, para se ferrar, essa é a realidade. Já trabalhei como atendente em parques de diversões de shoppings, aqueles Playland, sabe, aqueles parques que ficam dentro de shopping. Então, já limpei aquilo ali, tudo que vocês possam imaginar. Já trabalhei dentro de banca de jornal, né, era a pessoa que vendia os jornais. Já trabalhei... da Copa já também, né? Isso. Já trabalhei como estagiário, figurinha da Copa, já trabalhei como estagiário. Enfim, eu já tive muitos ofícios na minha vida, né? Do operacional para o operacional. Fazia estoque em fábrica de pão de queijo, eu descarregava toneladas de Pô, por isso que eu não quis comer o pão de queijo que eu fiz aí, né? Não. E a título de curiosidade, o pessoal acha que só existe pão de queijo. Não, existe pão de queijo de vários sabores. Eu descobri isso quando eu tava trabalhando lá. Eu falei, não acredito. Então, coloca aí pra gente. Vamos fazer, eu tenho um outro programa que tá em embrião aí, chama Master Duca. Vamos marcar um dia pra você vir aqui para fazer pão de queijo. Com certeza eu venho. E aí eu sempre trabalhei no operacional, tá entendendo, mano? Aí eu gostava de trabalhar no operacional e depois eu saía de lá, ia pra faculdade, depois da faculdade
eu voltava para casa e ficava estudando, porque era isso que eu gostava de fazer. Eu adorava estudar, eu sempre fui muito afinco aos estudos. O que me fez com que eu mergulhasse de vez no mundo dos estudos, na verdade, foi uma ação muito mal educada por parte de uma autoridade civil, que eu não vou citar o nome, mas pelo menos o cargo dá para dizer, é um defensor público federal da União. Eu fui estagiário de ensino médio da Defensoria Pública da União, Geral da União aqui no estado de São Paulo, que fica ali na Fernando de Albuquerque, perto da Avenida Paulista. E o estagiário, ele só pegava a folhinha para os defensores públicos assinarem, né, a presença deles, bonitinho. Eu fui lá entregar para o defensor me distratou, foi super mal educado comigo, só faltou cuspir na minha cara. Eu era um simples estagiário de ensino médio. Aí eu saí de lá pensando, poxa, eu não vou ser operacional a minha vida inteira, eu vou estudar muito, eu vou chegar um dia ao mesmo nível desse defensor, eu vou querer olhar na cara dele e falar, olha, você lembra daquele dia? Muito obrigado por você ter me tratado daquele jeito. Aquilo me Você mudou incentivou minha a ter vida. estudado bastante para chegar aqui no mesmo nível do senhor, para provar que qualquer um pode chegar nesse mesmo patamar e não ser tão nojento igual você foi comigo. E acabei conseguindo, né? Eu estudei bastante, me aprofundei bastante sobre temas principalmente voltados ao direito, porque eu queria ser juiz, né? Eu sempre trabalhei para ser juiz, no Poder Judiciário mesmo. Acabei seguindo o Legislativo, porém, eu estava mais me aprofundado para conseguir ser isso, desembargador, para ser específico, né? Felizmente, meus colegas da faculdade não gostaram muito dos meus posicionamentos, né? Tive que... Mas eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito, sempre ajudei dentro de casa, que meu pai e minha mãe, eles têm uma renca de filhos, né? E eu precisava bastante fazer com que eles conseguissem ajuda através do meu trabalho. Eu tentava sempre conciliar essas duas Vocês têm coisas. quantos irmãos? Eu e mais 3 irmãos. Então somos quatro. 4, meu pai, minha mãe, mais o cachorro. Então tem a família toda para O poder cachorro sustentar. come, ninguém pensa, Oh, né? bastante, como não? E aí, durante esse período, eram as manifestações, eu estava tentando conciliar minha vida, que estava uma loucura. Eu queria continuar estudando bastante, queria continuar trabalhando, queria continuar militando e queria continuar aprofundando no cenário político do país. Ou seja, fazer um era uma clone coisa... Eu dormia 4 horas por dia. Pra você ter ideia. Isso foi em pleno 2016, foi quando eu conheci também o Bolsonaro, tá entendendo? Eu via a atuação do Bolsonaro, já conhecia antes, né? Já via vídeos dele antes. Porém, a atuação plena do Bolsonaro em 2016, no impeachment da Dilma Rousseff, quando foi votado, né? Ele fez aquele discurso, aí veio a ameaça de caçar-lhe o mandato, eu fiquei desesperado. Eu falei, não, vão caçar o mandato desse cara. Esse cara aí é o único que tá falando o que me representa. Ele vai lá e fala na lata aquilo que eu tô pensando. Eu não quero que caçem o mandato dele. Aí eu fui atrás das pessoas que tinham páginas no Facebook, era a Reaça São Paulo, Panelinha da Direita. Existia um grupo no Facebook chamado Panelinha da Direita. Aquilo ali era uma maravilha. Nossa senhora, como eu gostava de ir ali. O pessoal zoava demais na Panelinha da Direita. E aí a gente trocava ideia com a galera lá para defender Jair Bolsonaro enquanto deputado federal. Eu não queria que caçassem o mandato dele e pedi para as pessoas irem para as ruas para fazer uma manifestação em defesa dele. Aí foi quando viraram para mim e falaram assim, você quer fazer essa manifestação? Então faz você. Aí eu falei, beleza. Fui lá e criei um evento no Facebook. Na época não tinha aquela censura toda, né, por parte do senhor Mark Zuckerberg. Então a gente criou o evento no Facebook. Eu criei o evento no Facebook, coloquei lá aquela foto do Bolsonaro no bandeirão, colocando a mão assim no peito, né? E aí, em 1 hora que eu tinha criado o evento, 1.000 pessoas confirmaram presença. 2 horas, 2.000 pessoas. Aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, o que eu vou fazer? O que eu criei aqui? Eu tinha criado, chamei lá pra Avenida Paulista, né, pro povo ir. Eu falei, mano do céu, e agora, mano, o que eu faço? Chamei o povo pra ir pra manifestação e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho caminhão, não tenho caixa, não tenho nada. Eu não sei nem falar em público sobre política assim, desse jeito. Eu nunca falei nada, nunca fiz o discurso. Eu não sei o que eu faço, mano, e agora? Eu peguei e comecei a publicar lá, pedindo socorro, porque tinha uma série de questões burocráticas que precisavam ser feitas e eu não sabia fazer, não sabia nem pra onde recorrer, né? E aí foi quando eu fiz esse pedido de socorro e apareceu o Edson Salomão. Aí daqui pra frente eu repasso, tá bom? E antes disso, você antes de chegar no momento que você começa a criar o site para reunir as pessoas, você estava fazendo o quê, cara? Não, trabalhando com o quê? Nesse momento eu ainda era corretor de seguros. Você ainda era corretor? Em 2016, era corretor. Nessa época eu já estava trabalhando sozinho, né? E aí estava tocando a corretora. Foi quando eu criei, né, essa página no Facebook, Direita Paulistana, e foi quando eu vi o evento que ele criou em apoio ao Jair Bolsonaro. E eu não conhecia o Douglas, a gente nunca tinha se visto nada, né?
E beleza, eu confirmei minha presença lá no evento, né? Falei, pô, bacana, eu vou também. Aí eu vi a publicação dele desesperado. Pelo amor de Deus, gente, eu vou morrer. Porque o Douglas é desesperado. Ele é desesperado. Gente, pelo amor de Deus, preciso de ajuda para organizar a manifestação, tal. Eu falei, caramba, mano. E aí eu peguei e falei, pô, até então eu achava que era alguma manifestação chamada para algum outro movimento grande, entendeu? Aí quando eu fui ver o criador do evento, falou, pô, um rapaz, meu, menino, Douglas Garcia, eu falei, caramba, ele que chamou essa manifestação. Aí eu fui lá, mandei a mensagem para ele. Falei, ó, eu sou o Edson, tenho uma página aqui chamada Direita Paulistana e tô aí, me coloca à disposição. Aí foi quando o Douglas pegou, passei o meu WhatsApp para ele. Aí o Douglas entrou em contato comigo. Falou, pô, legal, puxa, obrigado, eu preciso de ajuda mesmo com organizar a manifestação, não sei o que fazer. Falei, beleza, vamos nos organizar. Aí algumas outras pessoas também tinham entrado em contato. Tem o Jorge Luiz, que está com a gente hoje, inclusive, que inclusive é um dos fundadores do movimento, né? E aí formou um grupinho de WhatsApp e beleza, fomos atrás de organizar. A princípio ele tinha convocado para a Avenida Paulista, mas pro dia 1º de maio. E dia 1º de maio era palco do PT. Sim. Eu falei, meu, vai todo mundo morrer no dia 1º de maio. Eu falei, mano, não vai dar, cara. A gente vai ter que sair daí, vai ter que ir. A própria polícia recomendou. Aí foi quando a gente mudou pro Largo da Batata, lá em Pinheiros, que também é outro palco da esquerda, só que naquele dia estaria vazio, né? Aí beleza, mudamos, aí fez o ofício direitinho, etc, organizou. Aí faltando acho Só que... para o pessoal que tá assistindo a É. gente entender. Você tem que comunicar a prefeitura, você tem que comunicar a Sim, Secretaria de sim, Segurança sim, Pública, você Polícia tem que Militar. comunicar a Polícia Todos Militar. os órgãos, né? Perfeito. No caso de São Paulo tem a CET também que tem que Aceitei comunicar. também, legal. Naquela época era até mais fácil, tá? Vou ser franco pra você. Naquela época bastava um ofício pra Polícia Militar. Hoje, praticamente, os caras estão pedindo quase certidão negativa. Estão pedindo de tudo, até exame de DNA. Mas outra história. Mas fizemos o procedimento legal que tinha sido feito, com ofício, tudo direitinho, e marcou a manifestação. Aí tem uma situação interessante, porque assim, eu sou mais velho, tenho 45 anos, ele tem 28, e eu já casado, com filho e tal, o Douglas falou, ó, então beleza, eu falei, ó, então vamos nos encontrar, acho que foi um dia antes, não foi? Foi. Falei, pô, eu vou fazer uma manifestação organizando com um grupo de pessoas que eu não conheço, né? Eu preciso pelo menos saber quem são essas Olha pessoas. um olho no olho, Olho aí. no olho. Eu já sou mais tradicionalzão, né? Tiozão mesmo. Falei, é só no olho, cara. Esse negócio só do WhatsApp não dá certo. A gente marcou lá no Centro Cultural de São Paulo para se encontrar. Falei, vamos lá. Quando eu cheguei, falei, puta merda. É um menino. Foi só moleque. Era ele, o Jorge, recém-formado, cara de bebê, Sim. entendeu? Já tinha uns 28 anos também. né? Tinha, mas tudo novinho, né? Tinha menos, cara, tinha menos. Tinha acabado de se formar, advogado. Só garotado, eu olhei e falei, mano, o que eu arrumei pra cabeça, cara? Putz, meu, né? Porque eu esperava a gente Não, mais velho mais e tudo velho mais. e tal, né? Aí eu peguei e falei, meu, beleza, é o que tem, né? Então vamos lá, conheci eles, mas eu via o entusiasmo deles de fazer, então vamos, tem que ir e tal, vai ser legal tal. Aquela mistura de tensão com adrenalina. Falei, beleza, vamos embora. Aí fez a manifestação no dia 1º de maio, colocamos mais de 700 pessoas lá no Largo da Batata, Que da hora. que marcharam de lá até o Clube Pinheiros e voltaram. Os Faria Limers, tudo fazendo caretinha. Os caras tudo fazendo cara de nojinho e tal. E beleza. Foi bem ali, né, meu? Faria Lime ali, né? Aí, beleza, deu certo, foi bacana. Ali eu já olhei, né? Falei, opa, pera, então tem público. Tem público. Eu já tinha lançado a ideia de criar uma formação de militância de direita. Falei, pô, tem 700 e poucas pessoas aqui, não é à toa, tem público. Aí, beleza, passou a manifestação, eu conversei com eles. Falei, e aí, o que você acha? Topa montar um movimento junto comigo? Eu tenho essa ideia assim, 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 assado. O que você acha? Falei com ele, falei com o Jorge. Bora lá. Aí eu falei, só que tem umas regras aqui. Aí eu fui estruturando. Ó, tem reuniões semanais que a gente precisa se encontrar. É voluntário, mas tem compromisso, não é quando você quer. Tem que ter compromisso, tem que estudar, vai ser 9 da manhã. Eu já botei logo no ferro mesmo, porque eu falei, tudo jovem. Acorda à tarde. Falei, vai ter que acordar 9 da manhã. Tipo, sabe aquela coisa de pra forçar pra não ir mesmo? Quero ver se eles querem mesmo fazer isso aí. E, cara, E foi. Todo Funcionou. sábado de manhã a gente estava se encontrando ali no Centro Cultural São Paulo, que é um reduto esquerdista, né? Eu acho que é um dos maiores redutos esquerdistas na capital paulista. E inicialmente a gente estava ali com 7 pessoas, depois foi aumentando 14 pessoas, 21 pessoas, e a gente ficava em um círculo lá, fazia quase aquelas cirandas esquerdistas que a gente
que existia nas faculdades, fazendo Uhum. círculo, Sentados todo no mundo chão. sentava no chão. Só e faltava um eles violão pra nunca- e cantar assim, com sabe o que é Baiá. engraçado? Isso mesmo. Pessoal de direita mesmo, principalmente aquele ativista mesmo, ele não consegue andar uma pessoa que não passa identificável. É impossível. Da mesma forma que você vê um esquerdista na rua, você sabe que é um esquerdista porque ele é feio. Esquerdista, ele é feio. Tá entendendo? Ele faz questão de aparecer alguns com o cabelo todo amassado, sei lá o que é aquilo. Eles fazem questão de parecer Que é feio. feio. Já um pessoal militante de direita, você também sabe que é um militante Já de vai direita. todo arrumadinho, Porque igual ele Madinho. vai, além de ir todo É. arrumadinho, ele tem que ir com o verde e amarelo, ele vai Isso. com a bandeira do Brasil, ele Isso. vai com a camiseta do Bolsonaro. Tinha gente indo pro Centro Cultural São Paulo nas nossas reuniões, Desse levando jeito. o pichuleco, o Pichuleco. bonequinho do pichuleco. Eu falei, verdade. meu Vamos Deus. apanhar Vai aqui. ter morte aí, cara. Tá entendendo? E aí a gente começou a crescer muito, de maneira exponencial, ali dentro do Centro Cultural São Paulo. E os esquerdistas, eles entravam, olhavam assim feio e falavam, meu, quem são esses caras, tá entendendo? E aí a gente começou a ficar preocupado com a segurança Sim, da sim. galera, porque às vezes surgiam uns xingamentos ali, É. né? Tinha um cara que passava do nosso lado e cuspia no chão, tá É. entendendo? Assim, era surreal. E a gente começou a ficar preocupado com a segurança do nosso pessoal, né? E começamos a trabalhar mais nessa questão de conseguir estruturar uma sede física para o movimento, né? Que até então já estava passando de direita paulistana para a direita São Paulo, porque já estava indo para Abrangendo o outras estado. cidades Isso, a do procura já estado. tava grande. E a regra que a gente tinha era a mesma, sempre ter encontros semanais. Então tinha encontros semanais na cidade de Guarulhos, na cidade de Sorocaba, aqui em Campinas. Chegou Então a até gente ter, fez com que todos os núcleos seguissem essa mesma diretriz, encontros semanais para falar a respeito de política e estudos filosóficos, principalmente de estudos filosóficos da área de política. Importante. Você tinha que estudar, por exemplo, o Olavo de Carvalho, o Jardim das Aflições, e depois trazia aquilo em discussão, né? Então você viu o pessoal discutindo Epicuro às 9 horas da manhã no Centro Cultural São Paulo, tá entendendo? Era uma coisa A muito galera tava engraçada. animada, Ah, meu. Isso, doideira. tá entendendo? E era muito Era. bacana isso, tá entendendo? E a gente foi crescendo assim, né? E a gente finalmente, depois de muito tempo, depois de muito trabalho, o Edson, ele acabou criando um método de filiação dentro do movimento, que ele vai explicar melhor a partir de agora, para não ficar muito chato só eu falando. Então, aí começou esse trabalho, foi crescendo, chegou no final de 2016, né? A gente já tinha um grupo fixo ali de em torno de umas 40 pessoas, já frequentando essas reuniões de manhã no Centro Cultural. E, claro, também tinha ali um desgaste que a gente tinha que estudar, tinha que preparar conteúdo, né? Pô, vai chegar uma hora que não vai ter mais conteúdo, porque por mais que se esforce, nós não somos professores, né? E aí foi quando, através de um membro do movimento também, que é o André Petros, ele conheceu o professor Rafael Nogueira, que hoje ele é o presidente, ele foi presidente da Biblioteca. Secretário Nacional de Cultura atualmente. Hoje é secretário nacional de cultura. Ele foi presidente da Biblioteca Nacional, três anos, e agora, no início do ano, ele assumiu a Secretaria da Cultura, especial da Cultura. Olha só que coisa, o professor que trouxe o norte intelectual, físico mesmo, presencial, que ensinou o movimento conservador na época, direita São Paulo, Rafael Nogueira, hoje ele é secretário nacional de cultura. Secretário Nacional de Cultura. É um cargo que tem status de ministério. Sim, sim. Caraca. É o cara que organizou o centenário, o bicentenário aí. Bicentenário. Ele ficou no lugar do Mário Frias, é isso? Isso, ficou no lugar do Mário ficou no lugar do Frias. Mário Legal. Frias. Ele fez um trabalho excelente na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, por 3 anos. E aí, quando o Mário Frias teve que se afastar, ele assumiu. Cara, eu de um gabarito, assim, além... Eu sou suspeito de falar porque já tenho amizade mesmo pelo trabalho que ele fez com a gente. Então, quem pergunta, quem são vocês? Qual a sua base? A minha base, hoje eu falo de boca cheia, Rafael Nogueira. Por quê? Porque eu peguei, sentei com eles, foi em dezembro de 2016, falei, Rafael, é o seguinte, estou fazendo um trabalho assim, de reuniões e tal, só que eu preciso estruturar, esquematizar esse trabalho. Então eu preciso que você elabore crie um curso pra gente, né? Então ele criou um curso, que é o chamado Política, Governo e Conservadorismo. Caraca, que né? da hora. Ele criou esse curso para nós, inicialmente seria um curso de 1 ano e meio, depois se estendeu para 2 anos, né? E aí eu falei, pô, legal, ele vai dar esse curso para nós, eu preciso de uma estrutura. Aí eu procurei um espaço onde pudesse ele dar esse curso presencialmente. Aí eu achei lá na Vila Mariana, no metrô Ana Rosa, próximo onde a gente se encontrava, né? Um espaço onde eu aluguei. E ali, claro, aí eu falei, esse curso, pela qualidade que esse curso tem, né? Vamos cobrar uma mensalidade. E aí foi que aí passei a cobrar uma mensalidade desse curso, que foi o suficiente para poder alugar o espaço, que aí o professor ele vinha uma vez por mês, um sábado de manhã, das 9 ao meio-dia,
ele gravava 4 aulas presencial, tinha um grupo de alunos ali presencialmente, E depois vocês divulgavam e esse aí, conteúdo também. eu gravava, a gente gravava, dividia em 4 aulas de 30 minutos e eu subia para uma plataforma online, não é? E aí passei a vender esse curso online também. Então eu tinha o recurso dos alunos presenciais, mais do online, que aí eu pude custear os outros sábados De alugar do espaço. de aluguel Aluguel de do espaço. Então, um sábado era com o Rafael Nogueira, os outros 3 sábados a gente discutia as aulas dele, ou documentários, etc e tal. Aí a gente ganhou uma estrutura mesmo. Saímos do chão frio do centro cultural e fomos para um auditório ali no metrô Ana Rosa, onde podia reunir tranquilamente 50, 60 pessoas, né? E aí o trabalho foi se estruturando, né? Exato, o trabalho foi crescendo e nesse mesmo trabalho nós entendemos que não apenas formar as pessoas intelectualmente através de uma militância conservadora com conteúdo de base trazido pelo Rafael Nogueira, mas também abranger a cultura popular, porque a gente entende, da mesma forma que o professor Olavo de Carvalho, que a ocupação de espaço ela é o melhor método de se combater as pautas esquerdistas. Então a gente incentivava os jovens a participar do movimento. A maior parte dos integrantes do movimento é jovem, então você via a galera vindo ocupar espaço mesmo durante as nossas reuniões. Foi aí que a gente abriu, por exemplo, a Batucada Opressora. A Batucada Opressora é meio que uma escola de samba do movimento conservador. Então eles aprenderam, de fato, a gente conseguiu comprar, a gente comprou os instrumentos, todos, conseguimos um professor e a gente ficava nos sábados, depois da aula que a gente tinha sobre filosofia, o pessoal subia lá no terraço e a gente ficava dando aula da Batucada Opressora. Isso era em determinado horário do sábado. Depois tinha outro horário em que a gente entende também que isso é uma forma de expressão de cultura, que é a questão de artes marciais. A gente dava aula de defesa pessoal, a gente tinha um professor de defesa pessoal, compramos o tatame, abrimos o espaço. Já sei, porque o pessoal Depois do MBL tomou um pau na Paulista, mano. Já sei agora, mano. Mas eles falam que bateram. Revelações. A gente puxava, a gente tirava as cadeiras, né, de onde estava tendo a aula, colocávamos os tatames no chão e o pessoal tinha aula de defesa pessoal, né? A gente chamava isso de COT, né? Chamava não, a gente chama isso de COT, porque nós temos ainda, né, essa frente dentro do movimento conservador. E nós abrimos também o Reaças FC, que é o time de futebol do movimento conservador. Então, nós trabalhamos... Eles fizeram muita coisa. E isso, nós temos também um grupo de ações sociais, onde a gente reúne, por exemplo, que a gente conseguiu fazer uma doação gigantesca para a cidade de Aparecida, que estava sofrendo por causa da questão da pandemia. Então, a gente tem muitas ações sociais, ações envolvendo esporte, ações envolvendo cultura, porque a gente entende que não é só através das questões políticas. Isso trouxe para o movimento conservador uma militância bem sólida, porque todas as vezes que a gente queria apoiar alguma pauta, nós íamos para alguma Câmara Municipal e a gente lotava aquele auditório da Câmara Municipal dos moleques. Aqui em Campinas foi uma coisa surreal. A gente teve que sair daqui escoltado pela Guarda Municipal aqui da cidade de Campinas. Tá entendendo? A gente levou uma molecada pra lá. Então, eles não surgiram do nada. Eles não simplesmente aparecem do nada. Não é aquele tipo de gente... Gente, vai ter uma audiência pública sobre escola sem partido na Câmara Municipal de Campinas. Vamos, de repente surge 50. Não. Foi um trabalho feito com bastante, assim... Foi extremamente difícil, mas a gente conseguiu fazer. A gente criou uma militância sólida, conservadora, que sabe o que está fazendo, tá entendendo? E que sempre está presente quando existem esses eventos do movimento conservador. Enfraqueceu devido à pandemia. Como houve a pandemia, todos os estabelecimentos fecharam, a gente não teve onde se encontrar. A gente simplesmente não teve onde se encontrar, a gente não teve onde se reunir, então isso foi... O online é ruim. Isso. Agora que voltou, né, a gente está em plena época de campanha, mas assim que passar a campanha, a gente já se comprometeu. Total. A gente vai voltar com força total em todas as frentes do movimento conservador. Através do trabalho realizado no movimento conservador, como a gente já tinha isso solidificado, o Edson me fez a proposta de sair como candidato a deputado estadual, representando o movimento conservador na Assembleia Legislativa. Que responsa. Eu não queria. 4 anos atrás, estava com o quê? 24 anos. Mano, eu não queria. Eu queria ficar na faculdade, brigando com petista, com militante, com psolista, que eu adorava chegar na faculdade, sentar lá, ouvir a professora falando, responder e ver a feminista do meu lado se estribuchando.
incomodando, aquilo eu me sentia bem com aquilo. Quando eu via um comunista e eu sabia que ele estava estressado com a minha presença, eu me sinto bem, eu fico feliz, tá entendendo? Eu gosto de incomodar as pessoas que não gostam de mim. É uma coisa que eu gosto, me dá uma adrenalina e eu fico feliz, tá entendendo? Pra você ter uma ideia, os meus melhores discursos na Assembleia, se você for parar pra ver, é quando tem a galeria lotada de esquerdistas, eles estão berrando. Aí eu falo que é assim, não paro de falar. Então, eu gosto quando tem o meu adversário político se incomodando comigo. Eu sabia que eu ia acabar perdendo aquilo no meu dia a dia. Essa sensação de perigo, de ter a qualquer momento alguém querendo te agredir por causa do seu posicionamento político. Essa Cara é louco adrenalina, por adrenalina, essa né, adrenalina velho? era muito boa e eu adorava aquilo. Eu gostava de me Você enfiar gostava do dentro de uma... embate. Eu gostava de me enfiar dentro de uma USP, da vida de uma Câmara Municipal cheia de... Eu gostava, sabe? Que me dava uma... Falei, nossa, hoje pra onde eu vou me meter em confusão? Eu preciso ir, tá entendendo? Porque aquilo me dava uma vitalidade, tá entendendo? Um gosto de fazer, não, vocês me encheram o saco na faculdade, agora vocês vão ver o que que é. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra Ah. vocês aqui. Pô, surgiu lá o Direita Paulistana, depois o Aí Direita virou São Direita São Paulo, Paulo. Agora o e Movimento agora o Conservador. Movimento Conservador, né? A minha pergunta é, nesse mesmo período surgiram outros movimentos Sim. também. Uhum. Surgiu lá o MBL, surgiu lá o Vem Pra Rua, tinha mais... Nas ruas. Avança. Cara, e assim, esses movimentos tomaram rumos diferentes Sim. de vocês. Eu vejo isso porque pô, eu gosto de política, eu Sim. acompanho política. Minha mulher veio lá, pô, quietinho no celular lá, fumando meu cigarrinho lá, e eu olho assim, já, pô, tá no Twitter, né, mano? Eu falei, aqui é briga de rua, deixa eu me divertir Twitter, aqui. E assim, pô, e você vai acompanhando, você vai vendo o que vai acontecendo. E muito desses movimentos tomam caminhos completamente Sim. opostos do de vocês. Sim. O que fez vocês continuarem nessa mesma linha aí hoje? Eu falo enfaticamente, formação de base. Quando você cria uma base sólida, convicta nos valores que você defende, nos princípios, nos objetivos claros que você tem determinado, você só trabalha para poder fazer progredir isso. Se o seu objetivo ele é um objetivo, vamos colocar assim, que não tem um fundamento claro, por exemplo, vou falar abertamente, turma do MBL, entra para política. Pronto, entra. O cara consegue o carguinho dele ali de vereador, de deputado, etc e tal. O plano dele, o objetivo dele tá ali. Outros movimentos foram bem claros, assim. Nós conseguimos consolidar um trabalho que, por mais que o Douglas, no caso, já seja deputado estadual, a mentalidade desenvolvida no movimento conservador é o seguinte: você, como conservador, tem a missão de defender os valores conservadores em todo tempo, em todo lugar, independente do que você faça. Então, dentro do movimento conservador, eu tenho professor, eu tenho policial, a gente tem motorista, faxineira, não importa a função da pessoa. Porque foi despertado o entendimento de que é o seguinte... O sentimento. O sentimento, você é conservador. Então, se você é conservador, você defende determinados valores. E esses valores, você não precisa estar com um mandato para poder estar defendendo ele. Você pode defender ele lá no balcão da sua lanchonete. Porque isso é algo que está intrínseco em você e você não vai abrir mão devido às circunstâncias. Então, o entendimento dos membros do movimento conservador é bem claro nesse sentido. Por isso que se mantém o trabalho coeso, por isso que se mantém o trabalho unificado, a galera nos apoia. Estamos entrando na política, o Douglas entrou na política, fizeram campanha pro Douglas, eu também estou entrando agora, elegemos 5 vereadores em 2020 pelo movimento conservador. Bacana. Né? Então, eles sabem dessa disputa política, que é necessário sim ter membros do movimento conservador dentro da política, mas eles sabem muito bem que tão importante como é fazer um político, é fazer um conselheiro tutelar, por exemplo, pelo movimento conservador. Né? Tanto é importante ter um político como formar um jornalista de base conservadora para poder... assistente social de base. assistente social de base conservadora. Então é isso que faz com que o movimento não se disperse, que ele não se perca. Porque o nosso compromisso não é... Não é aqui, é aqui. É na Sim, base. na base. É na base. Por quê? Se você resume o trabalho do movimento, conquistar um cargo político, como a gente viu em 2018, cara, eu vi movimento morrer no dia seguinte da eleição. Por quê? Porque o que acontece? O cara, ele conquistou a posição dele, deputado federal, deputado estadual, o movimento morreu ali. Quer dizer, ele só usou o movimento, inclusive, para atingir o objetivo pessoal dele.
É engraçado, quando o Douglas foi eleito, muita gente chegou falando de gente, agora o Direita São Paulo, na época era Direita São Paulo ainda. O Direita São Paulo vai morrer agora, porque agora o Douglas conseguiu a mamata dele, né? E agora vai ser deputado, arranjou a vida de todo mundo agora. Pelo contrário, o período que a gente mais cresceu foi depois dele eleito, inclusive. No entanto, por isso que nós mudamos de Direita São Paulo para o movimento conservador, porque o movimento começou a expandir de tal maneira no estado de São Paulo. E o apelo para poder levar o movimento para Rio, Minas e outros estados era tão grande que não teria sentido criar o Direita São Paulo, Rio de Janeiro. O Direita São Paulo, Minas Gerais. Foi aí que a gente tomou a decisão em 2019, em agosto de 2019, falar, ó, já que existe esse pedido de expandir o movimento pelo Brasil, então nós vamos sair de São Paulo para o Brasil. Então vamos mudar de Direita São Paulo para movimento conservador. E esse foi um passo muito importante para a gente, porque ali consolidou de fato o nosso posicionamento. Sim, sim. E assim, antes de se tornar movimento conservador, né? Eu ainda não tinha sido eleito na época, aliás, eu já tinha sido eleito depois que se tornou movimento conservador, mas foi uma decisão bastante difícil porque eu tinha que tomar um tiro no escuro, era um tiro no escuro a gente estava dando. Eu não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha recurso, não tinha nada. O partido não queria me dar sequer a legenda, porque eles achavam que eu era muito treteiro, eles achavam que eu era muito radical, muito barraqueiro, e não queria me dar a legenda para deputado estadual. Eu só fui conseguir nos 45 do segundo tempo, no último dia da convenção partidária, eu consegui a legenda. Senão eles não iam me dar a legenda. Esse é um problema sério na política brasileira. Porque é o seguinte, fala-se de democracia que o povo pode escolher. Não, o povo pode escolher quem o partido falar que você pode escolher. Exato, Pois é. exato. Ó, Hoje a gente não vive uma representatividade não, direta, a não gente tem. não existe. Não uma tem. representatividade Aí, legenda. É um caso que você colocou aí que eu acho que é um absurdo, né? Sim. Você pega e você coloca lá, você pode votar nesse candidato. Mas peraí, mano, eu não quero votar nesses caras, velho. Então, Esses caras não me representam, meu. E assim, eu aceitei o desafio, né? Tive que ficar um tempo afastado do meu trabalho para focar na campanha, naquela época, 2018. A gente tinha feito a pré-campanha pedindo dinheiro, pedindo doação, conseguimos R$ 2.600. Foi R$ 2.600, assim, meu, o que a gente vai fazer com R$ 2.600 para uma campanha de deputado estadual? Não sei, vamos fazer um milagre. E todo dia eu acordava de manhã e pensava, ou eu vou ser eleito ou eu vou ser morto, um dos dois. Eu não aceito outro resultado, ou eu sou eleito ou eu sou morto. Já que eu tenho essa coragem de ficar em locais onde as pessoas me odeiam, então eu vou fazer campanha em locais onde as pessoas me Você odeiam. tava fazendo o slogan da nossa frase na bandeira, independência ou morte. Independência ou morte. De acordo com a jornalista da CNN. Vamos deixar bem claro. A minha- CNN. A minha frase era da bandeira brasileira, independência ou morte. Cara, mano, demais. E Cara, cada aí, coisa que eu tenho que ver. Aí, Douglas. durante a campanha, eu meio que fiquei próximo do local onde a gente tinha um QGzinho ali de campanha. Saí de onde eu morava para morar dentro de uma pensãozinha bem apertadinha, era assim um negócio extremamente fechado, sem ar, sem nada. Um banheiro era maior do que aquilo, eu dormia ali todo santo dia para não ter que ficar pegando ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir até o QG para gravar vídeos, né? Eu dependia totalmente da ajuda dos meus amigos para conseguir fazer a minha campanha, né? E esses R$ 2.600 a gente trabalhou através de bastante impulsionamento nas redes sociais, e eu fazia live nos locais, ia pra frente da porta de faculdade, que eu sabia onde tinha bastante gente que não gostava de mim, e aí eles vinham querer me ameaçar, o pessoal assistia tudo ao vivo, achava aquilo bacana, porque eu não perdia a compostura, eu não reagia. virava isso, e porque eu queria mostrar que se eu não perdesse a compostura como militante na rua, e partisse para agressão, eu teria exatamente a mesma postura dentro de uma casa legislativa. Eu queria mostrar para eles que eu era diferente, que eu conseguia ser combativo e ao mesmo tempo não ser estúpido, entendeu? E as pessoas, elas viram aquilo e começou a subir um nível de audiência gigantesca, tá entendendo? E aquilo foi muito bacana, porque as lives, elas batiam recordes, tá entendendo? Chegava em gente que às vezes me via panfletando e os petistas indo lá, tacavam a bandeira em mim, cuspia em mim, e as pessoas iam até o local onde eu tava, para poder pegar o meu material e me apoiar, e aquilo era muito bacana. Entendeu? E chegou no dia da eleição, no dia 7 de outubro, né, de 2018, e a gente tava lá, eu via lá as urnas sendo apuradas, aí dava lá
15%, não, 19% das urnas apuradas eu tava com 15 mil votos. Eu falei, meu Deus do céu, se continuar nessa proporção, eu tô eleito. Porque o que eu imaginava? Eu queria 30 mil votos. Se eu tivesse 30 a 35 mil votos, eu ia ser puxado pela Janaína Pascoal. Eu sabia que ela ia ser muito bem votada. Então, Ela se eu foi a fosse mais puxado, votada de foi São 2 Paulo, né? milhões e 2 tantos. milhões de Tá entendendo? votos. E assim, se eu tivesse 35 mil votos, eu tava eleito, tá entendendo? E aí eu peguei e comecei a rezar ali. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí foi pra 40%, 50% eu ainda tava estagnado. Não saí dos 15 mil votos. Eu falei, gente, e agora? Já era, não vai dar certo. Peguei, voltei, fiquei lá no terraço do prédio sozinho, pensando, refletindo. Eu falei, olha, eu vou voltar pra minha casa, se não der certo, se eu não for eleito. Vou voltar pra minha casa, vou voltar pra faculdade, vou virar juiz pra condenar tudo quanto é esquerdista. Era esse meu pensamento na época. E aí, Movido pelo ódio. movido pelo ódio. E aí, de repente, eu escuto uma gritaria, uma barulheira, uma barulheira. Eu desci de lá do terraço da escada, quase caí da escada, quebrei a perna. Desci, abri a porta, entrei dentro da sala, porque tava todo mundo reunido, né, pra assistir a apuração dos votos. Eu olhei no telão, que eles tinham abrido um telão. Aí, a votação, os candidatos que não tinham sido eleitos estavam preto e branco. Os eleitos estavam Tá colorido, colorido. entendeu? Aí eu olhei minha foto lá colorida. Cara. E em cima da minha cabeça tava um negocinho verde escrito eleito. Aí eu olhei pra quantidade de votos, tava 45 mil votos. Eu não acreditei. Nossa, aumentou 30 mil votos Aí ali. eu comecei a chorar. Chorei. O Edson me abraçou, chorou. Eu não chorei, não. Todo mundo Foi chorando. irritação nos meus olhos. Suor, Todo mundo. suor. Assim, porque eu lembrei de tudo Hétero. aquilo que eu passei. Eu tava fino durante a época da campanha, não tinha nada, só tinha cabeça. Eu tava literalmente passando fome. Porque assim, eu sempre gostei muito de ajudar, né? Mas sempre fui muito orgulhoso, nunca gostei de ser ajudado. As pessoas chegavam em mim e falavam, ô Douglas, você quer alguma coisa pra você comer? Toma aqui, meu, dá um pacote de bolacha. Porque eu realmente não tinha nada durante a campanha. Eu pegava carona de busão, às vezes ia a pé até a Avenida Paulista, 1h30 andando pra conseguir estender a faixa, entregar o santinho, conversar com as pessoas pra apresentar minhas propostas, tá entendendo? Então, ou seja, foi um milagre. E não parou por aí, foi 60%, 70%, 80%. Quando chegou a 90%, a 100% dos votos, tava 74.351 votos. Então assim, meu, de onde isso veio, de onde isso surgiu, não sei. Foi um milagre divino? Foi. Tá entendendo? Porque a gente não imagina que de outra maneira tivesse acontecido. Foi uma providência divina mesmo. Mas isso somado ao trabalho de base do movimento. Porque até a minha eleição acontecer, esse trabalho do movimento conservador já tinha sido estruturado. Tá entendendo? A militância já estava bastante sólida. A gente já ocupava espaço nas câmaras municipais, nas audiências públicas, através da batucada opressora, através de muitas coisas que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu fazer. Né? E Então como a é que minha foi eleição chegar foi lá, uma delas. meninão, ser diplomado, velho? Ah, rapaz, eu digo pra você, foi Não, uma experiência ímpar. mas antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Porque assim, vocês dois vêm de famílias evangélicas, Sim. certo? Certo. Cara, minha mãe também é de família evangélica. Hoje eu procuro servir a Deus da minha maneira Sim. torpe na congregação cristã no Brasil, que é muito similar Sim. Sim. à Assembleia de Deus. Tem uma doutrina, assim, uma das doutrinas mais rígidas Sim. que eu conheço, assim, mais firme mesmo, né? Uhum. Que eles chamam de igreja primitiva, né? Como é que foi chegar pro pai e pra mãe e falar assim, eu vou me candidatar, vou ser político? Porque, pô, eu lembro quando... Eu tive mais ou menos a mesma coisa que o Douglas na escola. Eu, com 16 anos, me chamaram pra começar, foram na porta da minha casa. Minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, política não. E, pô, cara, e minha mulher sempre me segura, minha mãe sempre me segura. Ninguém deixa eu descambar pro lado da política. Como é que foi falar em casa? Pô, Principalmente a minha mãe ficava desesperada. Minha mãe mais do que o meu pai. Ela tinha um medo gigantesco de acontecer alguma coisa comigo, ela ficava assustada, né? Mas ela via que eu gostava daquilo. Era aquilo que eu me propunha a fazer, eu fazia com vontade mesmo. E ela entendeu, né? Na verdade, pelo fato de eu ter sido eleito, eles entenderam mais ainda, né? Eles viram que, olha, é diferente, ele realmente tem uma importância, né, dentro desse mundo político. Ele realmente está fazendo as coisas porque ele tem um plano, ele tem um método, ele não está fazendo aleatoriamente por brincadeira ou porque é emocionante, tem adrenalina. Não, ele é uma pessoa que tem um programa para o Brasil, tá entendendo? Apresentar para o Brasil Eles entenderam propostas, de isso. fato, eles entenderam. É lógico que minha mãe ainda fica desesperada até hoje, porque os quebra-pau que acontecem na Assembleia, meu Deus do céu, teve um dia que a deputada petista me deu um murro no nariz.
A minha mãe ficou revoltadinha, eu tive que segurar a minha mãe, porque ela queria ir lá na Assembleia tirar satisfação com a deputada. Pô, deu um murro no seu Sim, nariz. porque as duas são da mesma idade, né? A minha É. mãe é um pouco mais nova. E É. aí ela queria ir na Assembleia resolver a situação. Eu falei, não, já que ela é mulher pra bater no filho dos outros, eu quero ver ela fazer isso comigo. Eu falei, mãe, calma, mãe. É uma autoridade, pelo amor de Deus. Mas não foi caçada, não, bicho? Não foi caçada nada. Você acha? Hoje em dia só é caçado quem é conservador, É. quem é de direita. Tem vídeo, tem tudo, tem tudo. Entendeu? Eu representei no Tribunal de Justiça, aquela coisa toda. Foi um auê na época, no Conselho de Ética também. Mas é aquela coisa, né? A justiça só funciona quando são os conservadores fazendo as coisas. O pessoal do PT, para eles podem fazer o que eles bem entender que nada acontece. Inclusive, na Assembleia Legislativa, quando eu assumi o meu mandato, um dos meus principais medos era justamente esse, ser caçado por falar. Então, nos 3 primeiros meses, era um Deus nos acuda. Eu falava alguma coisa, era uma gritaria, uma correria para caçar o meu mandato. E eu não me acostumava com aquilo, porque quando eu fui eleito, eu ainda falava Como militante. exato, como ativista, eu queria falar desse jeito, estava na minha essência, tá na minha essência. Então eu subia ali e não pensava 2 vezes, a gente chamava um vagabundo de vagabundo, eu chamava de vagabundo porque era vagabundo, não queria trabalhar, para mim é o quê? É um vagabundo. Mas não, eu tinha que falar, Vossa Excelência, que possui pessoas que não estão com disposição para exercer labuta no dia de hoje. Era mais fácil falar vagabundo, mas entendeu? Eu tinha que falar de outra forma. E isso me dava uma raiva, tá entendendo? E eu ia lá e descascava em cima da tribuna, era um processo atrás do outro, né? Hoje eu tenho muitos processos contra mim, realmente muitos processos, e tanto na Assembleia como no Tribunal. E eu vou continuar. A maior parte eu tô vencendo, a maior parte eu já ganhei. Eu vi o último que você ganhou. E assim, são realmente. É uma luta que nos bastidores as pessoas não fazem ideia. E eu não A costumo gente falar vai- muito disso, porque assim, não é uma Não, coisa mas a muito gente vai comum. chegar lá nessa parte do relacionamento ainda. Como é que é o relacionamento dentro da Assembleia Legislativa, né? Aham. E você, cara? Sua mulher, sua família, pai, que Sim. você é casado. Sou casado, sou casado. Assim, a minha mãe já é uma senhorinha, já assim, é bem simples. Ela não entende muito, assim, o que acontece nesse universo político, né? Ela só perguntava para mim o seguinte, ó, cuidado para ninguém te agredir, cuidado para você não morrer. É a única preocupação da minha mãe. Ela é bem, assim, simples nesse sentido de entendimento, né? Então, mas a preocupação dela é a minha proteção, só isso. A minha mulher, ela me incentiva. Mesmo sem saber às vezes o que eu tô fazendo. Ela só imaginava o seguinte, meu marido arrumou uma coisa maluca aí na cabeça dela. Ele começou essa militância, eu não sei onde isso vai dar, mas eu tô do lado dele, eu apoio ele. Quando o Douglas foi eleito, ela pegou e falou, puxa vida, foi isso que você fez, que aconteceu mesmo nesse período todo. Eu falei, você tá vendo o resultado? Aí, mas ela sempre apoiou, né? Sempre apoiou, tá com a gente. Porque assim junto, como né? pro Douglas foi sofrido, pra você É. também foi. Sim, porque eu tinha o peso do seguinte, eu tinha que administrar um movimento que estava crescendo, com centenas de pessoas, né? WhatsApp bombando toda hora. Nossa, é insano o negócio, insano, loucura, 24 horas, né? Cada dia surgindo um grupo novo, uma cidade nova, gente nova, aí cada um tem suas necessidades, cada um tem suas aflições, cada um tem sua personalidade, você tem que lidar com um universo de pessoas. Nisso aí, em 2018, a gente já tinha mais de 1.000 pessoas no estado de São Paulo, não é? E eu, como presidente do movimento, tendo que administrar tudo isso, estruturei em várias coordenações, coordenação regional, coordenação local. Então, tinha que liderar, tinha que instruir, tinha que exortar, enfim, comandar esse trabalho, né? E minha família, né? Eu tenho que levar o sustento para casa, tem minha esposa, tem minha filha. Então, eu tinha que fazer minhas correrias para poder ganhar meu dinheiro. Aí foi que nesse período do final de 2017 até as eleições, eu tinha quebrado como corretor, como eu falei. Trabalhei de iFood, trabalhava à completar a noite, renda aí. complementar a renda, peguei uma motinha, fazia campanha com ele durante o dia, chegava em casa 9 da noite, catava a moto e ia até 1 da manhã, fazendo entregas de iFood, para poder entrar uma grana, para poder pagar condomínio, pagar as despesas de casa. Minha esposa trabalhava nessa época também, né? E então foi muito puxado, porque tem a responsabilidade com o movimento, tem a responsabilidade com a família. Era todo dia ele arrumando uma novidade. Falei, esse dia, agora ele morre, agora ele morre. porque tem o Jorge, a gente não pode deixar de falar do Jorge. Porque assim, são os 3 fundadores do movimento, né? Você... Eu, o Douglas e o Jorge. E cada um com uma personalidade diferente, entendeu? O Douglas, mesmo ele fala isso, ele brinca que é os 3 poderes, né? Legislativo, executivo, Isso, porque ele é o legislativo,
legislativo, né? Eu acabo sendo executivo que administro todas as coisas nesse sentido. Administra a treta. Administro treta, enfim. Tem que administrar algo, pode falar comigo que a gente administra. Eu tô vendo que tá começando a aparecer o resultado aqui pra ele. Aqui Tá, vários fios brancos aqui, cara. Topetinho do William Bonner, tá Pelo imitando. amor de Deus, né? Superman. É do Superman, boa. E... Jorge é a nossa Suprema Corte. E o Jorge é a Suprema Corte, ela tá nos bastidores, entendeu? Mas ele é aquele, agora o Douglas vai morrer. Agora o Douglas morre. Não, olha lá, Edson, pelo amor de Deus, fala com o Douglas não pode fazer isso, o Douglas não pode fazer aquilo, porque ele é o advogado, né? Sim. Então ele que salva a nossa vida aí na questão dos processos, das orientações, o que pode falar, o que não pode falar. Apaga isso. Apaga isso agora, apaga. Tira do Twitter, tira do Twitter. Não, vocês querem morrer? Não, quer vir outro processo? Pá. Ele é o judiciário, ele que segura a gente, porque assim, ele, por mais que ele tenha um perfil mais legislativo, tá, e eu mais executivo, administrativo, tem os momentos de convergência ali também, porque ele explode de um jeito e eu acabo explodindo de outro também, né? E o Jorge, cara, é o fiel da balança. Eu nunca vi o Jorge nervoso, pô. Não. Ele é o verdadeiro Salomão. Ele é o O rei só fica ali. Mas também quando ele irrita literalmente, ele é a essência do símbolo do direito brasileiro. Se você vê uma balança, É ele. é o Jorge. O Jorge, ele nunca fica nervoso, nunca explode. Ele sempre fica tranquilo, falando o que você pode e o que você não pode fazer. Se você fizer isso, você vai se ferrar. Se você fizer aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É o que segurou a gente. É a voz da Se eu não razão. estou preso hoje é porque eu tenho o Jorge. É isso. Verdade, é verdade. E deixa eu perguntar pra você, aí vamos voltar lá, vai ser diplomado, chegou lá no dia, aí, cara, como é que foi isso daí? Que moleque é esse que tá aqui fazendo essa confusão toda? No primeiro dia, no dia de posse da Assembleia Legislativa, eu já arrumei uma treta, mas assim, uma treta cabeluda com os petistas ali. Nível dos microfones ser arrancado e voando, tá entendendo? Tinha microfone lá que só tinha um fio aqui, o microfone já tinha desaparecido faz tempo. O presidente da Assembleia tentou ali, de certa forma, me controlar, né? Então ele falou assim, não, deputado Douglas, convido Vossa Excelência para fazer aqui a contagem dos votos, que a gente estava contando para ver quem ia ser eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa, né? E aí eu, durante a contagem dos votos... Peraí, não é eletrônico o voto lá? Não. É no nominal. papelzinho? Nominal. Nominal? Isso, quando é o presidente da Assembleia tem que ser nominal. A Assembleia de São Paulo é uma das poucas do Brasil. Exato. Entendi. Nominal. Eita. Nominal, por quê? Porque o sistema eletrônico pra quê? Quando a gente pode conseguir falar o nominal ou por impresso, né? E aí ele foi nominal e lá eu anotava, aí tinha um petista lá que falava qualquer coisa, eu parava no meio da contagem, levantava e começava a gritar, falava, é o seguinte. Então aí ele ficava irritado com aquilo, o outro petista estava do meu lado fazendo contagem também, levantava e falava, eu não vou admitir você falar isso do meu partido. Eu falei, mas é verdade, vocês são tudo um bando de ladrão, corrupto, não sei o que. A gente brigando. Então não deu muito certo. Nos demais dias foi uma guerra de cassação. Tinha deputado que vinha e falava assim, olha, toma cuidado, eles querem realmente cassar o seu mandato, eles estão irritados contigo. Porque eu batia mesmo, tá entendendo? O pessoal do PT, do PSOL, chegava a deputada lá, Leci Brandão, do PCdoB, ela era a comunista mais tranquila da Assembleia Legislativa. Tá entendendo? Entre os deputados, ela é muito querida, porque ela não é aquele tipo de comunista que vai chegar te xingando de fascista. Mas eu chegava na Alice Brandão e falava, deputada, eu não tenho nada contra a senhora, mas eu fico extremamente feliz que o Partido Comunista do Brasil me odeia e espero que se permaneça pelo resto da minha vida. A senhora se considera como comunista. Eu não acho que a senhora é comunista, porque comunista leva uma vida meio lá, meio cá, distribui a sua própria renda. A senhora é uma pessoa famosa, a senhora não é uma pessoa pobre, a senhora tem aí os seus comércios, a senhora recebe muito bem, então a senhora não passa muito pela égide de comunista, mas assim, comunista é um ser que não presta, não vale o ar que respira. A senhora me perdoe se a senhora está se considerando como comunista, mas essa é a realidade. E já arrumava briga com a pessoa mais querida da Assembleia Legislativa, tá entendendo? E assim, isso nunca tinha acontecido antes lá na LES, porque eu já cheguei lá como persona não grata, eu já tinha muitos processos mesmo antes de chegar na Assembleia Legislativa. Não, mas tem uma galerinha lá que é odiada. Não, né? ali era uma casa de amigos antes dessa eleição de 2018, a Assembleia era um clube de amigos, ali não acontecia nada. A Assembleia, ela só passou a ser uma casa de confrontos, de briga, de treta, depois das eleições de 2018, né? Eu fui eleito, algumas pessoas também foram eleitas. Você, o Gil também. Bom, as pessoas você que, arrumava de confusão fato, pra caramba, o Gil arrumava confusão pra eu caramba. sempre arrumei confusão ali na Leste, O mas Arthur também arrumava confusão pra caramba. alguns que chegavam a arrumar bastante confusão, a gente tinha... Arrumava, falou certo. Né?
Ai, cara. vai pra fazenda. né? Era eu. Vai era... mesmo? Fiquei sabendo um boato aí. Vai... Caraca, Fim de carreira, Não, a hein? Record não ia chegar a esse nível, não. Vamos. Era eu, o Gil, o Arthur Duval, o Frederico Dávila também arrumou bastante confusão na Assembleia Legislativa, a Valéria Bolsonaro também arrumou umas treta lá com os esquerdistas. Enfim, Janaína. Janaína Pascoal, apesar dos pesares, ela sempre arrumou bastante briga lá com Porque o apesar pessoal dos do pesares, eu PT. sinto que todo mundo tem sei lá, um negócio assim com a Janaína. Cara, ela meio que, assim, igual você falou, Uhum. ela fala o que ela pensa. Fala, Só que ela exatamente. fala o que ela pensa no momento ali. Daqui a pouco ela muda o momento dela, mudou o pensamento, vai lá e reforma. A Janaína, Assim, se a gente ela for é parar pra política, analisar, velho, ou ela é, não. pô, é assim mesmo, ela fala as coisas que vem na... Se a gente for parar para analisar e analisar o cenário de todos os deputados que tem na Assembleia Legislativa, a Janaína está longe de ser a pior deputada. Longe, longe, longe de ser a pior deputada. Eu acredito que estrategicamente não é muito inteligente por parte dela ter alguns posicionamentos, expressar alguns posicionamentos da forma com que ela expõe. Tá entendendo? Eu acho que esses pensamentos, eles devem ser expostos sim, porque a população tem o direito de saber o que o seu político representa, aquilo que ele está lá para trabalhar, mas talvez se ela encontrasse um outro método que não trouxesse tamanha revolta por parte dos militantes um pouco mais fiéis, né, ao Bolsonaro, ela teria tido mais sucesso durante a sua empreitada política. Ela pode discordar de quem ela quiser, inclusive do próprio presidente da República. Todo mundo é livre para discordar de quem bem entender, porque os políticos estão aí justamente para serem criticados, inclusive pelos próprios políticos. Eu acho que a população ela tem que ter o direito de criticar político, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, federal, senador, presidente da República, governador, não interessa. O povo tem o direito de poder criticar os políticos. Só que existem métodos para isso. Talvez se ela tivesse uma abordagem diferente da que então ela teve, ela não conseguiria atingir um nível de repulsa tão grande por parte da base bolsonarista, entendeu? Então, mas ela está longe de ser uma deputada que é considerada assim ruim, não. A Janaína ela é uma pessoa inteligente, ela é uma não, pessoa acredito, não. Ela, pô, ela tem ela é uma pessoa que tem uma. Isso eu respeito muito, que ela é uma pessoa que tem um conteúdo muito bom para oferecer com relação à parte técnica, mas talvez a forma com que ela faz as abordagens dela poderia ser um pouco diferente, um pouco mais Ela te abraçou bastante inteligente. no início ali, né? Vocês eram Sim, bem, sim, bem, bem exatamente. próximos, né? A gente sempre foi bastante próximo. Nossa, eu acho bacana, eu acho bacana esse. E falando de próximo, por que não existe essa união assim mais forte dos políticos que têm pô, o mesmo pensamento, o mesmo perfil? Você não vê assim tão forte, é meio que tipo assim, pô, se você cair, Douglas, nego vai, tá nem aí pra você, ninguém vai dar a mão pra você não, velho. Vai sambar em cima. Ah, mas isso acontece, é normal no mundo político. Isso é alguma coisa extremamente normal no mundo político. Mas Assim, todo mundo fala da fidelidade, mas não. que nem, por exemplo, você pega o caso do ex-juiz lá, do Marreco. Pô, o cara é criticado porque ele não foi fiel a ninguém até hoje, Sim, né? assim, o que Todo mundo acontece fala no desse negócio mundo, de fidelidade isso na é uma, política. mas é isso que é colocado em jogo. As pessoas assistem séries, né, House of Cards, Game of Thrones, Peaky Blinders também tem bastante política e elas ficam tentando trazer isso para a realidade do dia a dia. O que acontece é o seguinte, um político, ele sempre cumpre a palavra com o outro político quando esse outro político não chegar ao nível de poder se ferrar ao ponto do que aconteceu, por exemplo, com o Arthur Duval, tá entendendo? Se você promete que vai votar em um projeto X, Y, você primeiro tem que analisar se essa promessa que você fez em votar favorável ao projeto X não vai te desgastar com a sua base, se aquele projeto é um projeto bom, se aquele projeto é um projeto que é viável e que vai fazer bem para a população e etc. Tá entendendo? Aí sim você pode se comprometer em votar naquele projeto. Você fez um compromisso com outro político. Se você se comprometeu, você tem que cumprir. É uma coisa que você tem que cumprir, tá entendendo? Só que quando no meio do caminho acontece alguma coisa e esse cara percebe que esse projeto vai acabar acabando com ele, tá entendendo? Vai acabar com a carreira política dele se ele votar favorável àquilo, aí ele começa a pender, ele começa a pensar, poxa, mas será que isso vai valer a pena? A minha base vai ficar enfurecida comigo, isso vai acabar comigo politicamente, minha carreira vai acabar, porém eu já tinha dado a minha palavra para aquele cara, e agora o que eu faço? Você fica extremamente num jogo
meio que entre escolher abrir mão da sua palavra ou salvar a si mesmo com a sua base. Só que se você abrir mão da sua palavra com relação ao outro deputado e não cumpre aquilo que você prometeu, nenhum outro deputado vai querer fazer qualquer acordo contigo para poder aprovar suas coisas naquela casa É legislativa. essa a pergunta que eu tenho para você Você tá agora. entendendo? E para você também que se, Sim. que se eleito vai Sim. penar. Aí- Como é que você aprova seus projetos? Vai ser Então, eu treta aprovo através de direto, muita conversa, mas é justamente esse ponto que eu ia colocar agora. O que valeria mais a pena? Você se desgastar com a sua base e dando continuidade na aprovação de um projeto, ou você não se desgastar com a sua base, com a sua carreira política, manter ali intacto o seu nome, mas perder a confiança com relação a se comprometer com outras autoridades para a votação de um outro projeto, tá entendendo? Um projeto seu. Entendi. Qual dos dois ia ser prejudicial? As duas coisas, porque você não iria conseguir aprovar nada. Você precisa da confiança dos outros deputados para avançar com esses projetos para frente, tá entendendo? Então, essa é uma das principais, um dos principais conflitos dentro da Casa Legislativa, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional. Acho que todas as casas legislativas são assim. Quando uma base não está de acordo com o posicionamento dos outros deputados, e aí você tem que fazer uma escolha, tá entendendo? Isso quando você já se compromete. É por isso que antes de você ter esse nível de comprometimento, é perigoso, tá entendendo? E assim... Tem que estudar antes os projetos exato, e tudo tem que mais. estudar antes os projetos. Cara, é muito- xadrez assim 20D, então, o exato. negócio, E mano. além disso, você precisa ter um bom relacionamento também com os demais deputados. O pessoal do PT e do PSOL lá me odeia, é real, só que eles precisam de mim para aprovar muitas coisas em muitas comissões. Eu sou titular hoje na Comissão de Educação. Se eu quiser travar quase todos os projetos lá, eu travo. Tá entendendo? Só que se tem algum projeto de algum petista que ele quer avançar, o que ele vai fazer? Vai vir falar comigo, vai vir chorar. Falar, não, Douglas, não pede vistas não obstrui não faz assim não faz assim assado. O que tem nesse projeto aqui de tão ruim? Você quer que eu tire o quê daqui pra gente poder aprovar esse projeto? Ele vem e pede, tá entendendo? Aí, por exemplo, se eu vejo que o projeto não vai impactar na minha base e não vai trazer nenhum prejuízo para a população do estado de São Paulo, eu falo, ó, vou fazer o seguinte, esse projeto aqui eu deixo passar se vocês desobstruírem o meu projeto que proíbe a vacinação obrigatória que está na Comissão de Saúde. Porque lá o PT estava segurando. Se vocês tirarem de lá, se vocês tirarem Esse projeto aqui. e se vocês tirarem a obstrução do meu projeto que proíbe a vacinação obrigatória, então eu tiro a obstrução desse seu projeto aqui que está na Comissão de Educação. Aí, tudo bem? Tudo bem, vou falar com a bancada lá do PT, tá? Você fala com a sua bancada, fala, tranquilo, fechou. Projeto Bruno Graff que proíbe a vacinação obrigatória hoje no estado de São Paulo já está pronto para ser pautado em plenário. Você acha que ele chegou lá à toa? Não. Foi muito... Eu tive muita Eu lábia pra imagino. chegar até lá. Eu imagino. Tá entendendo? Mas se eu não tivesse um relacionamento, isso não teria acontecido. E qual que é o projeto a ideia de futuro do movimento conservador hoje? Certo. Até complementando um pouco o que ele está falando, Sim. assim, e também tem um fator muito importante que ajuda muito também nisso. É o posicionamento claro, né? Assim, o Douglas, ele tem um posicionamento claro dele como conservador, as pautas que ele defende, as pautas que ele briga. Então, isso já evita alguns desgastes. Por exemplo, o Douglas, a nossa pauta é anti-aborto, por exemplo. Nós somos contra o aborto. Vamos dizer que houvesse esse tipo de pauta lá dentro. Os caras nem perdem tempo de procurar ele nesse sentido. Não vai gerar atrito, não vai gerar estresse. Porque sabe que não vai ter de acordo nesse sentido, entendeu? Então, por isso que a gente fala muito que é importante ter um posicionamento claro e firme. Isso te ajuda no relacionamento também com os outros parlamentares. O que acaba tratando depois que aquilo que um deputado chega, mesmo que seja lá, que nem ele falou, do próprio PT, já é algo que não vai impactar tanto a linha de defesa dele. Né? Por exemplo, política pública é uma coisa que a gente sempre fala. Um exemplo, preciso aprovar um projeto de lei que vai asfaltar a avenida aqui na frente. Vai ter que asfaltar só para quem é de direita ou quem é de esquerda? Não, vai asfaltar para todo mundo, que todo mundo vai passar aqui. Então, se for um benefício que vai trazer para toda a população nesse sentido, nessa hora não entra essa questão ideológica, vamos colocar assim. Porque é uma política pública para atender a população. Não, asfalta só esse trecho, que esse trecho aqui todo mundo é de direita.
Agora que onde é todo mundo de esquerda aqui, cava um buraco para eles caírem Se lá eu fosse dentro. prefeito, eu faria assim mesmo. Né, Tem uma música do cara chamado. Na época ele era MC Reaça, né? Eu não sei, hoje é Paulo o nome dele. É. Ele é rapper. O MC Reaça MC Reaça não, desculpa, Não, MC MC Gangster. O MC É. Reaça ele faleceu, Ele né? faleceu. É o Thales Veiga, se não me Sim, engano o nome dele. aqui de Indaiatuba, De pertinho. Indaiatuba, né? Eu fui no velório dele, foi? inclusive. Nossa, é uma pessoa assim O cara é extraordinária. inteligente pra caramba, né, velho? Inteligentíssimo, talentoso demais, assim, acho que a música que hoje até que pega mais em todo mundo até hoje é o funk do Bolsonaro, Sim, né? que era que ele fez a paródia do baile de Bolsonaro, favela. salta de paraquedas, esse cara é extraordinário. Não, minha filha Entendeu? foi na A fanfarra, minha cultura filha foi na fanfarra popular, da escola, né? E eu tô filmando Não, ela. sim. E eles estavam tocando essa música. isso. E aí eu peguei os lábios dela assim, né? Depois eu vendo o vídeo. Ana, que Boa. música que você tava cantando lá? Cara, do Bolsonaro. Vai. Porque assim, até hoje você vê no TikTok, por exemplo, o pessoal sempre escutando essa música. Então, olha o poder que a cultura popular ela tem, a cultura de massas ela tem, tá entendendo? É um funk do Bolsonaro e assim, os jovens hoje eles estão ouvindo. Então, é muito importante isso. Aí, como eu dizia, esse MC Gangster na época, agora ele mudou o nome, né? Que é o Paulo, ele é rapper. E o Edson tava falando desse negócio de rua, tem uma música dele que tem um trecho assim: se essa rua fosse minha, comunista nem feminista ia pisar. O nome dela ia ser Coronel Brilhante, na esquina uma escola militar. Falei, caramba, se eu fosse prefeito, as minhas ruas iam ser exatamente desse jeito, proibida a passagem de esquerdista. Tá bom. É. É, Mas na prática, né? não funciona assim. Não funciona. Política pública, a gente tem que pensar na população nesse sentido, né? Saúde, educação, infraestrutura, segurança. Nesse lado você tem que entrar em acordo, sim, porque você tem que atender a demanda da sociedade, né? Porque no final das contas, para esse tipo de situação, né, de política pública, a população ela não quer saber de embate, ela quer saber de solução, Sim. né? E Então, isso vai me levar na próxima pergunta pra Isso. você, que eu conversei a hora que a gente Isso. tava ali na frente ali, sim. que é com relação a essa guerra ideológica que existe, Isso. tá? Isso. Hoje eu posso dizer que eu sou de direita, Sim. tá? Então eu falo pra você assim, e existe uma série de embates, como ideologia de gênero, banheiro Sim. neutro, linguagem neutra, todas essas coisas assim. Eu, no meu ver, tudo bem, nós temos que combater isso daqui, temos Sim. que combater tudo que não tudo que não colabora com a evolução, com o crescimento, não ajuda a população, ok? Só que vocês não acham que isso daí, desgasta muito, faz a gente perder muito tempo produtivo com uma discussão que, cara, sincero, não vai levar a nada, não vai andar. Não vai andar. Linguagem neutra, não vai andar, velho. Os caras ficam pautando, não vai funcionar, porra. Não vai cair em dia. Daqui a pouco, é modinha. Daqui a pouco isso daí passa. É assim, Duca, o que acontece? Eu acho que, a gente tem que focar mais, na saúde, educação, transporte Sim, público, sim. segurança pública. Assim, eu acho que são as coisas importantes Sim. que a população precisa. Sim. Eu concordo com você nesse ponto. Ó. Deveria estar pensando realmente nesse tipo de proposta, algo propositivo para a sociedade. Porém, é aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Antes, você não tinha uma oposição a esse sentido, não é? A pauta do aborto já foi muito discutida, por exemplo, no Congresso Nacional, e não desistiram disso ainda. E eles vão persistir na questão do aborto, na questão da legalização das drogas. O Estatuto do Desarmamento é uma maior aberração nesse sentido. Enfim, a própria esquerda ela quer avançar com essas pautas. E é aí que entra o trabalho da direita, dos conservadores, de barrar isso. Então, por que surge essa discussão? Porque se nós nos calarmos, a esquerda vai avançar. Vão botar banheiro trans nas escolas, sim, entendeu? Vai fazer cada vez mais separação de classes na sociedade, vai tirar nossa propriedade privada, vai tirar nossa liberdade, como já tem feito em vários meios. Então, aí já é um trabalho da direita, é um trabalho de contenção. A gente tem que impedir isso, porque por muito tempo já passaram muito absurdo. Né? Já foi aprovado muita coisa que a população tem sido afetada, né? Sem ao menos ter percebido. Vai lá, é um projeto de lei que passa pelas comissões, é aprovado em plenário, vai para a sanção e aí você paga o pato, porque quando você descobre a coisa já foi determinada sobre você e você não pode falar nada. Então, assim, essas pautas de esquerda, quem levanta a discussão é a própria esquerda. Então, aí entra o nosso papel de combater isso. Não, eu não posso impedir. Quer dizer, eu não posso permitir.
Eu sou pai de uma adolescente. Eu não quero que na escola dela discuta a orientação sexual, né? Que a desculpa é, não, temos que orientar nossas crianças para evitar assédio, etc e tal. Mas eu sei que o material empregado é para iniciação na vida sexual, é para dizer que né, se ela tem afinidade ao mesmo sexo, que ela tenha liberdade para isso. Não, isso eu concordo com você. né? Escola é para ensinar português, matemática, entendeu? geografia, essas coisas todas. Só que se a gente não combater isso, o que vai acontecer? Vão botar isso na escola. Então, esse embate, ele é necessário porque a própria esquerda nos obriga a combater isso. Porque se eles não tivessem essa má intenção de instrumentalizar, né, a política, de passar essas aberrações, meu amigo, eu queria fazer o trem-bala de Campinas para o Rio de Janeiro. Só que... Ia ter, não ia? Era pra estar pronta em 2014, então, a não própria era? Dilma, né? Então, a promessa da Dilma, entendeu? Eu queria isso mesmo, trem-bala de Campinas para o Rio de Janeiro. Mas cadê o trem-bala? Por quê? Porque esses congressistas, os políticos, os próprios executivos, prefeitos, governadores, eles gastam tempo com esses absurdos. Aí, é claro, nós como conservadores, nós temos que combater isso. Gasta-se esse tempo? Gasta-se. Mas também, se a gente recuar na luta, eles vão avançar. Então... A guerra ideológica e... Cara, não tem volta. Entendi. Não tem volta. E é necessário educar. Se a gente não ir para o confronto nesse sentido, né, a coisa vai piorar cada vez mais. Já, veja só, a gente demorou para despertar sobre Sim, isso. muito. Muito tempo. Muito Se a gente tempo. tivesse despertado há 10 anos atrás, por exemplo, há 20 anos atrás, muita coisa seria diferente hoje. Eu concordo com você. Sim. Você tem que ser combativo, Isso. você tem que bloquear aquilo que você, porra, não acredita que vai Isso. agregar para a sociedade, aquilo que vai onerar ao pagador de imposto, Claro. né? Mas eu ainda tenho essa sensação de que, pô, a gente podia produzir mais, cara. Podia produzir mais. Sim, na verdade, o que falta na direita hoje é mais uma questão de linguagem, né? A gente deixou, infelizmente, a esquerda ocupar esse espaço. Por exemplo, eu acho que é muito difícil essa guerra de narrativa para a direita hoje, porque nós ainda estamos muito cru. Pensa, por exemplo, na esquerda. Ela chega num trabalhador e fala, poxa, olha só, os seus direitos políticos estão sendo todos sabotados, você perdeu o direito disso, perdeu o direito daquilo, perdeu o direito daquilo outro, você está recebendo isso, está recebendo só... isso não dá para você comprar um pão, não dá para você conseguir pagar o seu aluguel, não dá para você conseguir pagar a sua conta de água, você precisa de mais dinheiro do Estado, você precisa que o Estado te ajude, você precisa receber auxílio daquilo, vamos lutar para que você consiga receber isso, porque esses políticos que estão aí, ó, estão todos eles recebendo salários altíssimos e você não está recebendo nada, porque o Estado não está te dando isso. O Estado precisa ter obrigação de conceder a você o direito de você receber X por mês para você conseguir alimentar os seus filhos, pagar o seu aluguel, pagar as suas contas e ainda conseguir um dinheirinho no final do mês para conseguir comprar um celular, tá entendendo? Ó, pega a urna lá que eu vou votar nesse menino aqui. Meu, esse tipo de discurso penetra de uma forma absurda, tá entendendo? Sim, eu fui difícil. seduzido por isso. Mano, é muito difícil você debater com essa narrativa. A narrativa Só da que assim, esquerda, ela seduz. Ela seduz. Sim, ela Só que se seduz, você pô. chegar no trabalhador e falar assim, ó, é o seguinte, esse cara aí, ó, tá tentando vender o peixe dele lá na Avenida Paulista e infelizmente não consegue porque todo final de semana passa o rapa aqui e leva tudo que ele tem. Não consegue empreender absolutamente nada porque esse Estado tá aí enchendo o saco, tirando o direito dele de conseguir trazer trabalho, trazer sustento para sua própria família. Se a gente conseguir lutar para que o Estado consiga dar para você a oportunidade de você trabalhar, a oportunidade de você conseguir empreender, a oportunidade de você conseguir trazer sustento para sua casa, para você pagar o seu aluguel, para você pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, não ficar dependendo de ninguém, ser uma pessoa autônoma que vai viver através do seu trabalho, através do seu suor, tá entendendo? Vamos lutar aqui para que as coisas baixem, o preço das coisas baixem, para que os impostos sejam diminuídos, para que a burocracia não trave o nosso país, para que você consiga ter acesso a emprego, para que as pessoas consigam sim muito bem ir numa esquina, tá desempregado, conseguiu de um rolê só no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ou numa cidade próxima, conseguiu um trampo, conseguiu outra oportunidade de serviço, já está trabalhando no dia seguinte sem precisar de uma burocracia inchada para travar a vida do cidadão. Esse tipo de discurso que eu estou falando aqui também consegue penetrar no meio da sociedade. Sim. E não apenas esse tipo de discurso mais voltados para a questão econômica, mas também para a questão ideológica. Chega no tiozinho que está lá trabalhando no busão como cobrador e pergunta, ô seu João, você gostaria que
a sua filha, que se chama Mariazinha, fosse chamada aos 3 anos de idade pela professora da escola de Mauricinho, que ela chegasse na sua casa e falasse, papai, agora eu sou Maurício. Ou que o seu filho, que é lá o Maurício, chega em casa e fala, papai, agora eu sou Mariazinha, porque a professora falou que eu posso. Seja, não, isso é errado. Não pode, seu João. Você tem que brigar contra isso daí, porque isso daí é o que está chegando hoje nas escolas. Você gostaria que o seu filho, seu João, fosse incentivado a utilizar drogas? Porque é isso que os professores hoje estão pregando. A legalização de drogas, a legalização da maconha, a legalização de tudo quanto é entorpecente que tem por aí, porque eles acreditam que a guerra ao tráfico, a guerra às drogas é um desperdício de tempo do Estado. O Estado não pode fazer isso porque eles estão querendo matar o pobre, o negro. Não, seu João. O que está acontecendo é que eles querem fazer o seu filho morar na Cracolândia. Eles querem trazer o seu filho para o mais podre mundo das drogas. Então, esse tipo de discurso também é fácil de se pegar. Tá entendendo? Então, se a gente souber trabalhar a forma de se comunicar com a população, pra gente é muito mais fácil, porque a população pensa igual aos conservadores. A maior parte da população é conservadora. Eu acho legal a questão da postura, né? Você vê como que ele faz assim, a hora que ele vai... O menino cresce. Mas eu falo pra você, cara, uma vez saiu até briga no aniversário em casa, porque a minha discussão com um primo meu, polícia, né? Foi a seguinte, pô, eu sou contra o policial ir lá e pegar o isopor do tiozinho que tá vendendo a porra da cerveja na frente do estádio. Sim. Só que, pô, ele falou, se passa o superior meu e vê que eu, pô, fechei o olho e quiser me ferrar, vai falar que eu tô prevaricando. E aí, pô, já sou pego naquilo ali, porque tem uma porra de uma lei que fala de ocupação e uso de solo, que você tem que pedir uma licença num determinado departamento, aqui em Campinas é na CETEC, né? Você tem que pedir uma licença pra poder fazer isso, ser vendedor ambulante, pá, e os cambal. Porra, mano. E aí já atrapalha o cara que vai lá vender um negocinho lá, um ambulante. Sim. O rapa vem, mano. Hoje eu não vejo mais tanto esculacho, tá? Mas antes, pô, tinha esculacho pra caramba, velho. Muito esculacho. Você tá na 25 ali, mano, o nego grita assim, o rapa. Cara, aquelas. Eu acho que é mágica que os caras fazem, né? As caixas somem tudo. Pô, mano, isso dá uma dor no coração. Pô, cara, claro entendeu? que dá, Você velho. olha assim, o pessoal Porque querendo o cara tá trabalhar, tentando, não o cara tá consegue. tentando pô, fazer, tá fazendo almoço, Tá ele tá comendo a chorando, janta, entendeu? velho. Você vê ele implorando, falando, pelo amor de Deus, não leva, por favor, é o que eu tenho pra conseguir sustentar minha família. Assim, frio. Mas por quê? Os Porque caras tem uma levam porra de uma e lei vem que da proíbe questão. o cara de vender na rua. E é isso que a população não enxerga, que a gente precisa fazer com que eles enxerguem. Não é aleatoriamente apenas o cara que tá lá no operacional, que joga as coisas dentro da caçamba e leva porque ele tem o poder de fazer isso. Existe a desgraça de uma lei que foi legislada, que foi criada, que foi estabelecida, que dá poderes Que para a gente volta público naquilo, levar que volta aquilo ali. naquilo que você falou. Só A lei que- vai passando, você não vê, daqui a pouco, pá, ferro no C. É isso Exato. mesmo. Por exemplo, mototáxi. Mototáxi era um trampo que dá bastante dinheiro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. A pessoa trabalha de mototáxi. Ah, Na no cidade- interior de São Paulo no também, interior- pô. Na cidade de São Paulo, mototáxi é proibido. Proibido. Por quê? Porque existe a desgraça de uma lei que proibiu. Sim. Por quem? Por uma desgraça de um estadista lá do cara do estamento burocrático que está trabalhando para poder inchar o Estado e tirar das pessoas o seu direito de conseguir empreender, tá entendendo? Pô, pra mim não tinha nem Quantos que regular a outros empresa de ônibus, Não cara. tinha. O mercado se autorregula. Mercado livre, isso. Tá entendendo? Com quantas pessoas poderiam estar empregadas hoje se não existisse? Não, esse você pega, tipo você de pega lei. numa periferia de São Paulo. Pô, São Paulo é grande também, Sim. cara. Que nem você pega aqui, pô, Campo, vamos falar de Campinas. Vamos pegar a região do Campo Grande, região do Ouro Verde, Sim. essas regiões mais distantes do centro, mais periféricas. Pô, se tiver serviço de mototáxi, velho, pô, facilita ajuda demais, pra cara. caramba. Sim, sim. Barato, é rápido, papo. Você Sim. fala, pô, Esse nível de estatismo é um câncer. É um câncer e a gente precisa lutar contra isso. como que a gente vai conseguir menos Estado, velho? A gente pode trabalhar incutindo na mente da população de Isso. que o Estado não é o pai nem a mãe. Isso é uma Isso. cultura muito difícil de se Infelizmente. retirar do brasileiro. É cultural. Estado Esse problema é paternalista. endêmico, é cultural. O brasileiro, infelizmente, ele acredita que o Estado ele deve prover as suas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro ele é um tipo de pessoa que não suporta, pelo menos a maior parte dos brasileiros, isso eu falo com segurança, não suporta ficar sem trabalhar. O brasileiro, ele gosta de trabalhar, Sim. tá entendendo? Ele não... Meu, eu vejo amigos meus que alguns, às vezes, ficam desempregados e entram até em depressão. E muita gente é assim também, não consegue trabalhar. O que aconteceu durante a pandemia, por exemplo? Não conseguiram trabalhar, o índice de depressão subiu, tá Ansiedade, entendendo? depressão. Suicídios subiu, não apenas pelo terror psicológico que foi montado pela imprensa, mas porque as pessoas não conseguiram trabalhar, elas se sentiam ruins. Pô, e ninguém vai ser responsabilizado Então, se a por gente, isso, não, se a velho. gente pegar esse sentimento que o brasileiro tem a favor do trabalho e incutir na mente deles essa realidade de que o Estado hoje é o principal
propagador das ideias antitrabalhistas, das ideias que tiram deles o direito de conseguir empreender, de conseguir trazer sustento para suas próprias casas, a gente vence essa guerra contra o estamento burocrático, contra as ideias antiliberais. E quando eu falo liberalismo aqui, eu não estou falando daquele liberalismo, a lá LMBL, etc. Sim. Estou falando da liberdade de empreender, liberdade de mercado, tá Sim, a entendendo? gente entende isso. E se a gente incutir isso na população, nas grandes massas, a gente vence essa guerra. Só que é aquilo que eu falei, a gente precisa se comunicar. É a facilidade na comunicação que vai fazer com que a gente consiga vencer. E essa facilidade na comunicação não pode ser um discurso técnico, tem que ser um discurso simples, tem que ser um discurso que Didático. sai da base... Onde qualquer um consegue entender. Sai da base racional e entra no emotivo. A população, infelizmente, não vai parar para poder... quando eu digo isso, estou falando do afegão médio. Parar para poder estudar sobre aquilo que você falou, para entender o que está acontecendo no país. Não, se tem que fazer um discurso emotivo para atingir o seu objetivo de usar o sistema contra o próprio sistema, as armas do sistema contra o próprio sistema. Por exemplo, o que aquele nojento do Lula fez durante a entrevista dele no Jornal Nacional? A população vai voltar a comer picanha e tomar cerveja. Esse tipo de discurso vai atingir quem? É o povão, é o afegão médio. E depois chamou Porque o produtor de escuta, picanha e cerveja de fascista. Tá entendendo? Exatamente. Mas eles não vão fazer essa relação. O afegão médio não vai fazer essa relação. Tá entendendo? Ele chamou o agro de fascista e agora tá defendendo carne, comunicação picanha, simples. Eles não vão fazer esse tipo de relação. É a gente que precisa fazer. Pô, pra mim a picanha não é nem a melhor carne, velho. A melhor carne pra mim é fraldinha no churrasco. A gente tem que chegar nele e falar, pô, você quer comer picanha mesmo? Volta no Bolsonaro. Por quê? Porque se você votar no Bolsonaro, ele vai reduzir os impostos e a burocracia, vai permitir que a população consiga ter acesso ao trabalho. Tirar e o se você monopólio... ter acesso ao trabalho, você vai conseguir comprar carne. Tirar o monopólio dos irmãos. Isso. Tá entendendo? É isso, tirar o monopólio dos irmãos. Então, é isso que a gente precisa fazer, é se comunicar com o povão, tá entendendo? O Mano Brown, do Racionais, tinha dito que o PT perdeu as eleições de 2018, que perdeu a comunicação com a base. A gente não pode perder a comunicação com a base. A base, ela precisa estar sempre próximo de nós. A gente precisa sempre saber conversar com a base. Mas o cara que está na frente desse movimento hoje todo, aí, a nível nacional, que é o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma comunicação bem simples. Tem, ele consegue atingir imbrochável. Não, e o pior a pessoa que chega assim, ele tá falando com a base. Não, o pior não é isso. O pior é os camaradas pegar e levar isso, porra, pra parte literal. Pô, o cara tá falando de imbrochável não no sentido sexual do negócio, meu. É igual, pô, falar que vai virar jacaré, acha que, pô, vai virar cuca mesmo, no sentido do pica-pau amarelo. Sim, pô, tá sacanagem comigo, né? É ridículo, mano. Mas assim, deixa eu perguntar pra vocês. Beleza, você está deputado estadual hoje, você é candidato a deputado estadual hoje. Qual que são os planos de vocês aí? Pra, porra, no caso, pô, você tem um projeto hoje, você vai pra deputado federal. Você, Douglas, eleito deputado federal, cara. Eu vou continuar brigando muito contra a esquerda no Congresso Nacional. A minha expectativa é, no mínimo, triplicar o trabalho que eu fiz na Assembleia Legislativa, porque o Congresso é uma casa mais dinâmica, tem muito mais comissões, tem muito mais sessões, dá para trabalhar muito mais naquilo que eu defendo, nas questões envolvendo as pautas de ideologia de gênero, aborto, direitos humanos a humanos direitos, trabalhar para que as pessoas tenham mais liberdade de mercado, para poder empreender, contra a linguagem neutra, contra a doutrinação ideológica. Todas essas coisas, a nível nacional, tem muito mais poderes para se legislar, e é por isso que eu quero ir para o Congresso Nacional, é por isso que eu quero ir para a Câmara dos Deputados, para poder trabalhar nessas pautas e, é claro, obstruir tudo que a esquerda tem a propor. E eu quero fazer um trabalho ativo e não reativo. Eu quero chegar e propor as coisas para que eles corram atrás do prejuízo de tentar obstruir. Hoje é o contrário, hoje a gente tem que trabalhar. São 80 deputados? Não, são 70 e tantos deputados. 70 deputados federais e 94 deputados estaduais, pelo estado de São Paulo. Só pelo estado de São Paulo. Vamos lá. Só que aí lá em Brasília você vai você contra 580. É um aí, né, 503. É um 503. universo de 513. 13. Não, é 513, eu acho. 81 no Senado, 500 e alguma coisa. E 512 na Câmara dos Deputados. É o C contra 500, velho. Exatamente. E aí, mano? Bom, eu sei que eu não vou estar sozinho lá, né? Se Deus quiser, outros conservadores também vão ser eleitos. Porém, contudo, entretanto, eu tô disposto. Eu vim, sinceramente, eu não esperava, eu falando assim abertamente para todos, eu não esperava que um dia eu fosse ser uma autoridade civil.
Eu nunca acordei cedo de manhã e pensei, não, daqui a 2 anos eu tô entrando agora nessa vida de ativista, porque daqui a um tempo eu vou ser eleito deputado e eu vou brigar por isso. Não, se um dia eu tiver que voltar pro buraco do sapo, eu volto pro buraco do sapo. Eu não tenho apego nenhum ao cargo, eu não tenho apego nenhum ao dinheiro. Assim, as pessoas, elas não gostam de mim, as pessoas esquerdistas, obviamente, não gostam de mim, me processam, elas correm atrás para tentar me sufocar financeiramente, achando que isso vai me impactar alguma coisa. Não só financeiramente. Quem vem do nada... Fizeram muita coisa com você. Né? Fizeram, mas assim, uma coisa que eles precisam entender é, quem vem do nada tá acostumado com nada. Eu não vivo uma vida de luxo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Se fosse para eu voltar pro buraco do sapo, eu ia continuar fazendo da vida deles um inferno. Deixa eu te fazer uma Porque pergunta. isso é uma coisa que eu vou me comprometer pro resto da minha vida. Eu não vou parar de lutar pela liberdade apenas pelo fato de não ser mais deputado. Então, quando eu chegar lá no Congresso Nacional, você pode ter certeza que enquanto eu tiver um mandato, eles só vão me calar quando arrancarem minha língua, tá entendendo? E é isso. Assim, é lógico que todo mundo no Brasil, isso é uma coisa que eu quero que fique registrado aqui, para todos saberem, todo mundo no Brasil tem uma rédea. Ok. O único no Brasil que eu vejo que não tem uma rédea Cuidado. é o cara que tá lá em cima, lá, tá como é que eu posso dizer aqui? Aquele lá. Aquele que não deve ser nomeado. Inominável. É um inominável, tá entendendo? É. Tá, que tá entre os 11, tá entendendo? Tá. E assim, o único que não tem uma rédea é aquele cara. Aquele ali, meu, só um trabalho feito por uma política internacional, tá entendendo? Eu digo assim, provocando as cortes internacionais a larga escala, não é 1, 2, 3, 4, a larga escala, toda vez alguém lá batendo na porta de tudo quanto é instituição internacional, gritando, é que você consegue talvez chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo Hoje só tem um cara fazendo isso, né? Não tem ninguém fazendo isso. Não, tem o... Não, o você pode Acho ver- que eu vi o Eustáquio lá Então, fazendo você isso. pode ver, é o que eu tô te Tentativa. dizendo, a larga escala. Entendi. Larga escala. Você tá entendendo? Pode ser Não é isso. uma, não é duas, não é 5 vezes, é Ô, a larga Douglas, mas escala. porra, bicho, você se fudeu pra entendendo? caramba, mano. Os caras, pô, bloqueiam teu salário. Sim, Os caras tentam te ferrar financeiramente. sim, Você foi acusado de ser homofóbico. sim. E aí, pô, você teve que sair do armário. Como é que foi essa história Sim. aí, bicho? Isso foi bem no começo do meu mandato, né? Só pra ficar claro aqui, eu acho que uma coisa não intervém em outra. O pessoal costuma falar, mas você é gay conservador? Eu falei, sim, sou. Eu falei, mas uma coisa não tem... não impede a outra. Eu falei, não existe nenhum filósofo conservador que escreveu para seres conservador não serás gay. Isso não existe, tá entendendo? Não é um mandamento Pensamento é livre. do conservadorismo. O pensamento é livre, até porque quando a gente fala sobre a questão envolvendo relações sexuais, os conservadores em geral, os pessoal de direita sexual, não tá nem aí para o que você faz Cada um entre cuida da quatro sua paredes. vida, pô. A única preocupação deles e minha e de todos os homossexuais que têm um pensamento exatamente igual ao da maioria da população é que não pode o Estado utilizar do seu poder para tentar intervir na educação sexual de crianças, principalmente na sala de aula. Isso é ridículo, isso é nojento, tá entendendo? Ontem mesmo eu conheci outro cara homossexual, era daqui da região, não, né? É da região Da região de É Campinas. daqui da região de Campinas, tá entendendo? Ele- Santa Cruz Posso, dos Palmeiras. posso fazer a piadinha aqui? Você tá em Campinas, né? O bebedor é Nossa, baixo, você pô. Daqui a pouco o pessoal de Campinas vai te pegar ali na rua. Você não tem nada a ver. Eu tô de Campinas, eu posso zoar. Olha só. Mentira. Aí, o que acontece? Ele também tem exatamente esse mesmo tipo de pensamento. O pessoal que é homossexual, seja gay, lésbica, bissexual, seja lá o que for, eles sentem repulsa, sentem nojo dessa ideologia nojenta de querer educar sexualmente o filho dos outros. Isso não é correto. Tá entendendo? Não é isso que é defendido pela população. Porque eu separo, tem um pessoal que é da militância LGBT e tem a população LGBT. A militância LGBT são um bando de degenerados que querem criar políticas públicas que impõem a sua vontade sobre a maioria da população. O pessoal da população LGBT são pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e só. Tá entendendo? Só. Eles não querem criar nada por causa disso. Eles não, eu quero ter um destaque com relação a isso. Não, não é. Eu me encaixo nessa população.
tá entendendo? Sim, sou homossexual, me assumi em abril de 2019, final de abril de 2019, quando briguei com um transexual na Assembleia, tenho que falar assim, tá? Apesar de não concordar com esses termos, com uma transexual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando estava defendendo a utilização, banheiro, né? utilização de banheiros femininos apenas por mulheres biológicas, né? Ou seja, as mulheres que nascem Mulheres. exatamente, tá entendendo? Que não passa por uma transição aí no meio do caminho. E aí eu utilizei algumas palavras que, de acordo com ela, foram consideradas pesadas demais. Disse que chamaria a polícia para tirar, né? Não vou aqui usar a palavra que eu tinha usado lá, porque foi muito processo, não quero voltar a citar esses Você foi processos de inocentado, novo. né? Fui inocentado de todos os processos, mas foi um saco. Nossa, meu Deus do céu, foram muitas coisas que aconteceram, né? A imprensa fez a minha caveira, queriam caçar o meu mandato a todo custo, né? E dentro disso, o que aconteceu? Como eu sempre fui uma pessoa reservada, eu nunca saí por aí falando, tudo bom, sou gay, etc. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Os contatos que eu tive no passado vieram me procurar. Falaram, olha, eu vi no jornal dizendo que você é homofóbico, é verdade isso? Não, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode ser uma coisa durante o dia e outra durante... Eu falei, mano, nunca fui isso, cara. Pelo amor de Deus, só tô defendendo que não pode ser utilizado o banheiro feminino por homens que se sentem mulheres. Isso é ridículo. E você também concorda comigo. Mas não é isso que tá sendo falado aqui na imprensa. Estão dizendo que você foi homofóbico. A gente vai te expor, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo outro. Foi o famoso out, né? A saída do armário forçada. Começaram a circular nos corredores da Assembleia conversas que eu tive com os meus contatos do passado, tá entendendo? Me ameaçando mesmo, expor a minha sexualidade para Deus e o mundo. Inclusive, nem os meus próprios pais sabiam, meus parentes não sabiam. Falei, beleza, já que vocês querem fazer isso, quem vai fazer isso sou eu. Fui lá, conversei com meus pais, disse para ele, foi assim uma conversa extremamente emocionante mesmo, né? Porque demorou 20 e tantos anos e eu nunca tinha conversado com eles, eu também nunca dei trela nenhuma, nunca dei, como é que é mesmo? Pinta. Nunca dei pinta, né? O pessoal fala, você não é gay. Eu falei, sou. Eu falei, você não é gay. Eu falei, por quê? Porque você não tem jeito. Eu falei, precisa andar igual uma margarida no deserto, desabrochada pra ser. Não, isso não existe, isso é ridículo, tá entendendo? O estereotipo. Com todo respeito aí quem é, mas eu não gosto de ser afeminado, eu gosto de ser reservado, eu gosto de ser um homem comum, não gosto de sair por aí desabrochado igual o Jean Willis da vida. Eu acho isso muito feio, tá entendendo? E aí, meus pais nunca suspeitaram de absolutamente nada. Conversei com eles, meus pais me abraçaram, disseram que me amariam independente da minha orientação sexual, da minha escolha, né? E aí, quando eu saí de casa, né? E o que eu não esperava. Eu não esperava. Por quê? Porque meu pai, ele é pastor da Assembleia de Deus. A minha mãe, ela é da Assembleia de Deus também. E eu achava que a reação deles ia ser muito ruim. E eu não esperava essa ação dos meus pais, tá entendendo? Meus pais, eles realmente mostraram que eles têm um amor muito grande por mim, não apenas um qualquer tipo de amor, é um amor cristão mesmo. Porque se você for em países cujas religiões, eu não vou poder falar aqui, porque senão cai tudo, né? Todo mundo é processado. Mas a gente sabe. Mas existe uma religião específica que apedreja os gays até a morte, tá entendendo? Em países do Oriente Médio, se meus pais fossem regrados de acordo com os ensinamentos desta religião, eu já estaria morto agora, basicamente. Ou seja, o cristianismo também, ele abre as portas para que as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, os homossexuais, consigam conviver em liberdade. Ao contrário daquilo que é pregado pela militância LGBT, que diz que o cristianismo é opressor, que o cristianismo é isso. Meu Deus do céu, me fala o nome de um país cristão onde os gays não têm liberdade para serem gays. Isso não existe. O cristianismo garante a liberdade para as pessoas serem o que elas quiserem, tá entendendo? E aí, depois que eu conversei com meus pais, eu pude ir para a Assembleia Legislativa e falar, não sou homossexual, sou gay mesmo e defendo essas pautas, sou contra a ideologia de gênero, acho a militância LGBT de uma imundice gigantesca que não me representa e não representa nenhum outro homossexual de bem no Brasil. Isso é ridículo, vocês são nojentos. E sabe uma coisa curiosa, que eu estava falando aqui agora, até para o Edson participar da conversa, o Edson também foi saber basicamente no mesmo ano. Ele não fazia ideia, ficou tão surpreso quanto meus próprios pais. Mas o Edson, já na época do movimento conservador, antes dele saber, né, eu nunca tinha conversado sobre esse assunto com ele, né, porque é uma coisa íntima minha, mas antes dele saber, ele já recebeu propostas dentro do próprio movimento conservador de um cara lá, meio bitolado, chegava e falava, não, é o seguinte, a gente tem que sair daqui... Matar na paulada.
E pegar esses gays que estão por aí e fazer, eu não vou nem falar, porque senão pode até cair. E fazer horrores com eles, tá entendendo? É isso que eles merecem. Aí o Edson já se posicionou. E o Edson não sabia. Limou o cara. Não, o Edson não sabia sobre mim, ele não tinha ideia, tá entendendo? E aí o Edson já cortou, falou, olha, a gente não tá aqui pra querer ficar sendo fiscal do que a pessoa faz entre quatro paredes, não é essa a nossa proposta. Se a pessoa quiser ser ela não tá nem aí. Isso não impede a pessoa de ser conservadora. O que a gente defende é que as crianças sejam preservadas, que essa cultura cultura de pai para filho que é trazida através de valores cristãos seja preservado, porque é isso que mantém a base da sociedade e que inclusive garante aos próprios gays a liberdade deles serem gays, tá entendendo? Então, foi isso que o Edson disse pro cara, não aceitou, tá entendendo? Foi até expulso do movimento na época. Aí, Mas- Pô, existe umas ideias reaças assim ainda, mano, desse naipe, que velho. acho que isso não É, chega a isso ser que, nem pô, real, é, né? não, mano, Isso é doentia. Esse cara que você é bateu o pé sai correndo, Não, é porra. Ah, pelo amor de Não. Deus, bicho. Ó, É doentia. cabeça de merda. Cabeça de merda mesmo. Né? Pô. Se a gente fala assim de liberdade, eu falo, eu nunca vou defender a militância voltada para aquilo, né? Então, quando o cara veio Não, defende a liberdade individual das individual, pessoas. individual, Pô, você então, escolhe assim, o que você quer pra sua o família. cara fala, não, temos que Você pegar escolhe os o que você quer pra gays. sua vida. Então, o cara chega e fala, não, nós temos que, o movimento tem que repudiar isso. Eu falo, não, você tá maluco. Aqui o espaço não é esse, entendeu? Você que busca outra turma aí, então você tá fora do movimento. Eu respeito a posição de cada um, é a escolha individual da pessoa, mesmo que possivelmente eu não venha concordar com a prática, mas é a escolha dele. O que eu não posso é eu interferir sobre a escolha dele e nem ele instrumentalizar a escolha dele sobre um grupo, Sim. né? Então, assim, cada um sabe o que tem que fazer, né? Por isso que a gente é contra a ação da militância, né? Porque os caras querem instrumentalizar, né? Os caras querem, por exemplo, quando ele se declarou, a militância não aceitou ter ele fora do cabresto deles. Né? Teve situações que tinha caras que falaram, agora você tem que participar, agora você tem que fazer parte da militância LGBT agora. Não tem que fazer parte de militância coisa nenhuma. Ele tornou público agora a opção dele, isso é reservado a ele, e eu nem discuto a questão dele. Não vem ao caso, isso aí não é pauta política, não é pauta do movimento, é uma escolha dele. Isso. E não vem exigir que ele se submeta a essa tal militância. Que, na verdade, para mim, essa tal militância não tem nem interesse sobre a liberdade dele. Que é politizar e ganhar dinheiro em cima disso também. Né? Tem cara que vive disso. Não, né? cara, você viu lá a galera que dirigiu o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, sim. porra, metendo a mão numa grana Pois violenta, é o velho. mesmo exemplo. Esses caras se colocam à frente desse tipo de militância, eles montam as ONGs deles, etc. Se a gente fosse aprofundar aqui, tem cara aí, cara, recebendo verba altíssima aí para defender a pauta e o cara tá andando de carro importado, cara. Eu vou arrumar um bico desse pra Não, mim. meu. Entendeu? Os caras só fazem isso por dinheiro e pra coisa fácil também. Cota LGBT, pra que eu vou querer cota LGBT? Eu não sou retardado. Tá entendendo? Eu quero competir com todo mundo em pé de igualdade. Você é pardo. Você entrou na cota racial também? Eu acho ridículo. Eu acho que o Eu sou a sistema favor de da cota social, velho. Porque você tem o pobre branco, o pobre loirinho, o pobre preto, o pobre japonês. Você tem, pô, pobre de tudo. Cara, pobre tem de tudo quanto é jeito, pô. Acho que tem que defender uma pauta social, cara. Uma cota Acho que a social. gente tem que mudar o método educacional Sim. brasileiro, né? Quando a gente conseguir mudar o método educacional brasileiro, as cotas elas vão passar a ser desnecessárias, né? Porque Desnecessário. infelizmente hoje as escolas públicas, eu posso falar com propriedade porque eu estudei a vida inteira em escola pública, tanto no município como no estado, né? E hoje as escolas elas estão mais preocupadas em doutrinar do que ensinar qualquer coisa. O cara vai para a escola, entra às 7 horas da manhã, sai meio-dia e 20, né? Principalmente nesse horário, que geralmente é a galera do ensino médio, ou à noite, né? Depois do trabalho, que já está bastante cansado, ele já custa para conseguir prestar atenção. E quando presta atenção na aula, a única coisa que a professora está falando é quanto o Bolsonaro é ruim, o quanto a reforma da Previdência fez isso, o quanto as pessoas elas precisam ser ativistas para poder entrar dentro de um ônibus e tacar fogo nos ministérios em Brasília. É basicamente isso que está hoje dentro das salas de aula. Então, esse tipo de gente, ela passa horas escutando isso na sala de aula para depois chegar no fim do ano, prestar um vestibular no Exame Nacional de Ensino Médio para concorrer a uma vaga na Universidade Federal de São Paulo, no curso de Medicina, por exemplo, na Escola Poli de Medicina, que é um dos mais difíceis do Brasil, não vai. Para concorrer a uma vaga na FUVEST, pelo amor de Deus, lógico que não. O cara ele vai primeiro ter que prestar um
um concurso, né? Um curso para vestibulinho, né? O vestibular lá que é aplicado por algumas escolas particulares. E mesmo no curso para vestibular, ele ainda assim é doutrinado. Então, às vezes, ele passa 1, 2, 3, 4 anos, Você se né? formou, Fica velho? mais tempo. Eu consegui me formar no ensino médio. Não. E Ensino na superior eu não faculdade? Como é que você fez? Não conseguiu ainda? não consegui ainda, tô tentando. Eu tive que trancar o curso 2 vezes. A primeira vez foi quando o pessoal da militância da UJS estava me esperando na porta da faculdade. Tinha uns 15 moleques para conversar, só conversar. Democraticamente, eu só me salvei porque tava passando 2 policiais militares na rua. Eu chamo eles de Lembro até testemunha hoje. da conversa. Vem Lembro testemunhar a até hoje. conversa aqui, por Lembro favor. até hoje, passando 2 policiais militares na rua. Se não fosse eles, eu tinha apanhado até não aguentar mais. A segunda vez, é por isso que eu tive que entrar pro boxe, né? Não é pra sair agredindo comunista na Você rua. defender. Foi pra aprender a me defender. A segunda vez foi quando estourou o escândalo aí com o transexual. Eu era deputado, mesmo assim eu ia, né? Eu tava já matriculado na faculdade, e aí eu tive que trancar o curso porque a coisa ficou feia, né? Minha cara tava em todos os jornais, eu ia na faculdade, as pessoas me olhavam com cara feia também, então eu tinha que sair Mato de lá. homofóbico. Exato, então não é seguro. Felizmente não é seguro. E eu gosto de estudar presencialmente. Eu odeio esse negócio de virtual. Não EAD é suporto. horrível, né? Odeio com todas as minhas forças, né? Mas enfim, se Deus quiser eu volto e aí a gente consigo me formar de vez. Se os militantes permitirem, né? Eu consigo me formar. E você, o Edson, Sim. qual que é o seu projeto aí, seus planos aí para deputado federal aí? Estadual, Deputado estadual, se sim, você sim. for eleito. Dar continuidade no trabalho que temos exercido com o Douglas lá na Lesp, né? Que é atender todo o estado, né? Nós temos feito um trabalho em centenas de municípios, né? Inclusive atendendo demandas que outros políticos não atendem, em regiões como Registro, Vale Histórico e outros que não chegam recursos, que falta infraestrutura para saúde, educação e principalmente trabalho. E aí as pessoas têm que ficar migrando para outras regiões. Isso a gente tem mandado recursos para poder fomentar a região, para que a pessoa se estabeleça lá mesmo, né? E também, principalmente, acompanhar o trabalho das secretarias. Eu fiz uma série de vídeos, está até no meu canal, recentemente, sobre as 25 secretarias do governo do estado de São Paulo. Porque uma das funções do deputado estadual é fiscalizar as secretarias, Sim. né? E essas secretarias, elas estão Teve um aparelhadas... cara que fiscalizava o hospital e rodou, e cuidado, hein? Não, mas ali, meu amigo, ali o cara já... Você não pode errar na medida, né, cara? Você tem que, né... É uma coisa que eu não vejo vocês, porra, recebendo de YouTube, essas coisas, né? Vocês não, Não, a gente não recebe monetização, nada, monetização, cara, nada. Até hoje eu nunca recebi R$1 do YouTube. Porque não é o nosso foco, assim, Sim. entendeu? Então, assim... E aí, pô, cara, assim, deixa eu pedir uma Sim, coisa sim. de coração pra Sim. vocês, Sim. velho. Se vocês eleitos, Tá. pô, se a gente conseguisse brigar pra zerar imposto da cesta básica, velho. De porra de arroz, feijão, macarrão, porra, óleo, essas coisas. Cara, e ajuda muito a Duca, população dá pra fazer nossa, muita mano. coisa, cara. É que nem complementando até o que eu tava falando, veja. Só de orçamento que o governo do estado tem por ano para poder repassar para as secretarias, são mais de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. É muita grana. Aí você tem 25 secretarias, certo? E aí, você viu, eu fiz um raio-x de todas as secretarias. Tá lá no meu YouTube, tá lá. Por exemplo, a Secretaria da Pessoa com Direitos da Pessoa com Deficiência. O estado de São Paulo hoje tem 46 milhões de habitantes. A estimativa é que 20% dessa população tem algum tipo de deficiência. 20%? Porque assim, a deficiência se enquadra em vários outros fatores. Tem aquela que é visível, como o cadeirante, o audiovisual, mas tem cara que tem algum outro problema que é considerado deficiência que você não percebe. E o cidadão, ele trabalha, recolhe impostos, convive com você, né? Mas ele tem algum enquadramento. O meu não é. Eu tenho uma deficiência olfativa, eu não sinto cheiro, velho. Entendeu? O meu Então, não assim, é. Então, você vê. Então, assim, tem várias condições que torna a pessoa com algum tipo de deficiência. Então, são quase 8 milhões de pessoas no estado nessa condição. E você tem uma secretaria voltada para criar políticas para esse público. Sabe qual que é o orçamento dessa secretaria por ano para poder atender essa população? 43 milhões de reais. Aí você pensa, pô, é bastante dinheiro. Pô, 43 milhões de reais, pô, dá para fazer bastante coisa. Você pega esse valor, 43 milhões de reais por ano, e divide pelo esse número de pessoas, isso representa menos de 50 centavos por mês de Por pessoa. retorno
para essa população. Que política pública você vai criar para poder atender essa demanda da população que ele recebe 45 centavos por mês? Não é que ele recebe, mas é destinado O 45 retorno dos impostos centavos dele. para ele. Não é nada, cara. Então você vê gente reclamando que não tem ônibus adequado para quem é cadeirante, calçadas que... Eu sei que é política municipal, mas enfim, você não vê infraestrutura, programas para poder atender essa população. Aí você pega, tá debaixo do mesmo guarda-chuva, governo do estado de São Paulo, a secretaria para atender 8 milhões de pessoas que trabalham, contribuem impostos e contribuem para a sociedade de alguma maneira, né? 43 milhões de reais por ano. Aí você pega uma outra secretaria, debaixo desse mesmo poder, que tem um orçamento de 4 bilhões e 900 milhões de reais por ano gasto, quase 5 bilhões por ano, para atender uma população de 280 mil homens. 280 mil homens. Então, olha a escala. Eu tenho 8 milhões de pessoas que contribuem com a sociedade, mas tem um orçamento que volta para eles de 43 milhões. Aí eu tenho uma outra população de 280 mil homens que tem um orçamento de quase 5 bilhões. Olha a coisa desproporcional que é. Essa população de 280 mil homens não contribui em nada com a sociedade. É a população carcerária. O estado de São Paulo, para manter 280 mil presos, gasta quase 5 bilhões de reais por ano. Pô, a gente não pode ter presídio particular aqui, tipo, eu construir o meu e os caras pagar pra ficar lá, mano. Pois é, meu amigo. Então, assim, isso é uma coisa, cara, que deveria ser tratada urgentemente. Porque você tem um orçamento de quase, praticamente 5 bilhões de reais para manter uma população de menos de 300 mil homens que só trouxe dano para a sociedade, cara. Se o cara tá preso lá, é porque ele causou algum dano. Sim. Entendeu? Então esse cara, ele não contribui nada com a sociedade. Só que a sociedade que paga para a manutenção desse cara tá lá dentro. Enquanto certo? quem precisa... Enquanto quem precisa, que inclusive trabalha, eu conheço um monte de cadeirante que trabalha, recolhe impostos, paga imposto de renda, mas o cara não tem um ônibus adequado para ele poder subir com a cadeira dele. Você entendeu a inversão de valores? Então, é nesse sentido. Isso eu dei só 2 exemplos para você. São 25 secretarias. Então, uma coisa que me incomoda muito, que eu quero trabalhar muito em cima disso, Duca, é sentar com os secretários e falar, secretário, cara, que orçamento é esse aqui? Né? Olha isso aqui. Governador, a gente tem que readequar isso aqui. Vai para a votação da LOA no final do ano, vamos remanejar esse negócio aqui. Não dá, é inadmissível o governo do estado gastar 5 bilhões para manter 280 mil homens. Tudo isso vai na lei orçamentária. Sim, é tudo aprovado na LOA no final do ano. Então, quer dizer, tem que mudar. A gente tem que ajustar esse orçamento. É um orçamento muito alto, 500 bilhões de reais. E você vê gente que contribui com a sociedade e não tem retorno nenhum do recurso, quanto tem caras que a gente tem que tem cardápio, né? Porque a alimentação não pode ser repetida todo dia. Porra. Galera, eu queria agradecer o tempo de vocês. Imagina, a gente que agradece. mais Até com dó do perguntas. nosso editor ali que ficou em pé durante 2 horas, coitado. Eu tenho mais perguntas assim para fazer para vocês, mas vamos deixar para uma próxima, Não, beleza. porque, cara, vocês são 2 pessoas fantásticas. Legal. Gostei do papo, bem esclarecedor. Obrigado, cara. Tem facilidade para falar. Sim, sim. Consegue mandar a comunicação direta para quem está nos ouvindo. Boa. Eu agradeço isso, agradeço pelo trabalho de vocês. Faço votos para que tenham sucesso, faço votos para que vocês consigam se eleger aí e dar continuidade no bom trabalho de vocês aí. Valeu, Duca. Deus abençoe vocês. Amém. Tamo junto, Duca. Valeu. Obrigadão. Valeu, Meu pessoal. querido. Obrigado. Falou, Até pessoal. mais. Valeu. Um abraço.